A live hoje, pessoal, acho que vocês sabem o tema, né, que eu propus hoje, que é a live sobre o estudo e a pesquisa em psicanálise. É uma live que eu acho que de todas as que eu já coloquei, né, propus, é a que está mais complexa, mais densa, mais importante, talvez, que eu considere mais importante, porque para além do estudo, da pesquisa, a gente vai estar podendo falar sobre a questão da transmissão, que eu acho que é extremamente importante a gente poder discutir isso dentro do nosso campo, tá? Vamos começando então. Esse tema que eu propus, né, que é o estudo e pesquisa em psicanálise, ele é bem pouco discutido, né, no nosso campo. E o que significa isso, né, estudo e pesquisa, né? Significa como a gente se debruça sobre os textos, sobre os autores, né? Aqui vocês vão reparar que eu vou fazer uma certa distinção entre o que é da ordem do texto, o que é da ordem do autor, né? E quando Lacan se diz freudiano, o que ele estava propondo como retorno a Freud, né? Isso eu coloquei lá no feed para vocês, e vou poder aqui retomar um pouquinho para a gente estar podendo discutir sobre isso, tá? Lembrando que eu vou deixar a live salva, então vocês podem depois rever. Vou tentar ali manter em torno do que a gente tem colocado, que é 2 horas, né? Então eu faço uma live, quando eu ver que está chegando perto de fechar, eu fecho e abro outra, aviso a vocês, e aí a gente vai conseguindo, de repente, ir até umas 9 horas, tá? Ver se eu chego até o final. Se eu não conseguir chegar até o final, que o final é onde tem as perguntas, que estão super interessantes, perguntas muito boas, a gente, de repente, vê de fazer um outro dia para dar uma continuidade, tá bom? Então, esse tema, como é que surgiu esse tema para mim, né? Pensar ali como se pesquisa e como se estuda em psicanálise. Esse tema surgiu para mim por conta de uma certa convocatória que eu vi de um evento de psicanálise que teria, e que me fez pensar sobre a questão da transmissão, né, da psicanálise. E essa convocatória, ela se utilizou de algumas noções, e são as noções do recordar, repetir e elaborar, relacionados ao que se pesquisa em psicanálise hoje, né, a questão da atualidade da psicanálise. Na época, esses 2 pontos, né, na época da convocatória, me chamaram a atenção. Primeiro, a escolha do recordar, repetir, elaborar, que é o título de um texto de Freud, de 1914, dito um texto técnico, né? E segundo, o interesse sobre o que se pesquisa, ou seja, a pergunta pelo que vem sendo estudado pelos psicanalistas em termos de elaboração teórica. Isso porque, né? A convocatória, para mim, naquele momento, parecia ali um modo de reunir diversos temas distintos, né, que é o que vem sendo pesquisado no momento atual, né? Eu achei ali que estava sendo o interesse da convocatória. E nisso a gente conhece como há uma grande criatividade no campo analítico em torno dos temas, né? Geralmente, na maior parte das vezes, são temas que abarcam algum tipo de fenômeno clínico, né, relacionado a algum grupo ou alguma estrutura clínica. E aí aqui eu pensei alguns exemplos, né? Por exemplo, o tema do suicídio, né? Do suicídio por adolescentes ou por idosos, né? Um trabalho que pesquisa o tema do suicídio por adolescentes, né? Ele faz ali uma certa relação entre isso que seria da ordem de um certo fenômeno, né? Como o suicídio, né? Juntamente com um grupo ali que um grupo, acaba sendo um grupo identitário por pessoas se reunirem em torno de alguma característica em comum. Então, os adolescentes ou os idosos, né? Então, poderia haver um trabalho de uma pesquisa dessa em psicanálise, né? Outro exemplo de tema, por exemplo, que é algo ali que a gente conhece, enfim, é um tema também que agora menos, mas já tem sido bastante discutido, que é a questão da histeria na transexualidade, por exemplo, né? E aí, se pensar a transexualidade como se fosse da ordem de um fenômeno, né? Pensando ali como se ela pudesse estar ligada à ordem de uma certa estrutura clínica, como a histeria, né? Então, esse é um tipo de trabalho que a gente encontra, por exemplo, dentro do nosso campo, né? Um outro tipo são trabalhos onde eu acredito ali, porque quando a gente lê, a gente percebe um certo ecletismo confuso, muitas vezes, de conceitos, né? De distintas teorias ou até de distintos paradigmas em que se busca entender e explicar o contemporâneo. Então, por exemplo, né, o famoso o que a psicanálise tem a dizer sobre. E geralmente o que a psicanálise tem a dizer
é da ordem ali de questões contemporâneas, né, que se encontram para fora do nosso campo, mas a psicanálise ela fica ali muitas vezes interessada em estudar isso que está para fora do campo, né, para fora do que ela própria abarcaria em termos de conceito, né, ela visa ali uma explicação do mundo, né. Então, eu vejo ali que tem, né, nos trabalhos, geralmente, a maioria dos trabalhos se distingue nessas duas possibilidades. Então, aqui, né, eu vou partir desses dois pontos da convocatória, que é a utilização da noção de recordar, repetir, elaborar, e a pergunta pelo que se pesquisa, né, para pensar como a gente estuda e pesquisa em psicanálise. Então, o texto Recordar, Repetir, Elaborar, que é um texto de Freud de 1914, ele é conhecido como um texto técnico por quê? Né? Porque ali Freud ressalta de um modo mais resumido o que ele pensava ser o objetivo de uma análise. Então, que alguém pudesse recordar com o analista o que viveu, para que isso fosse elaborado e não atuado na vida ou na própria análise. Creio que a maioria de vocês já leu alguma coisa da obra de Freud, né? E percebeu como Freud sempre falou bastante sobre a questão da atuação, né? E como o atuar seria algo que não deveria ocorrer, ou se ocorresse, deveria então ser posto em palavras. O importante é que a pessoa pudesse expressar em palavras e não atuasse por ações, por atos, aquilo ali que ela estava expressando, né? Então, por exemplo, quando Freud dizia, né, que um paciente estava repetindo com ele uma atitude que estava ligada ao pai, né? Aquela pessoa estava reproduzindo na análise uma atitude que tinha com o pai. Ou uma atitude de amor, como muitas vezes era a situação ali com as pacientes mulheres, ou uma atitude de rivalidade, né? Que geralmente o Freud ressalta, quando ele fala de casos clínicos, muitas vezes uma certa rivalidade com os pacientes homens, né? Então, para isso, né, para que o recordar, o falar, né, ficasse no lugar do atuar, seria importante, né, que o analista pudesse ali promover a possibilidade desse falar. E esse falar, então, ficaria ali na contramão da atuação por parte do analisante. E uma forma de elaborar seria a partir das repetições. Só que essas seriam repetições na fala, né? Então, era necessário que o paciente pudesse repetir falando sobre as situações vividas, o passado, né? Articulando ali para se elaborar isso que foi vivido, para haver uma ressignificação, uma nova significação daquilo que passou. Essa é a leitura de Freud da clínica, né? De uma forma bem resumida e nada complexa, né? De uma forma bem simples ali, seria mais ou menos isso que seria o objetivo de uma análise, né? Então, por isso, essa tríade, né, nesse texto, que é o recordar, repetir e poder, com isso, elaborar através da fala e não pela atuação, tá? E por que isso me pareceu importante? Para a gente trabalhar o tema do estudo e da pesquisa em psicanálise, né? Porque além de ser o recordar, repetir e elaborar o modo como o analista seguia na análise, essa também me parece ser a forma como a pesquisa em psicanálise se desenvolve, né? E aí vamos tocar um pouquinho nisso. Como assim, né? A gente geralmente parte de Freud, né? E geralmente aqui falo quase sempre, né? Assim, a gente sempre parte de Freud. E isso é algo da ordem de um certo inquestionável, né? A gente não questiona, isso é tido ali como uma certa certeza de que é necessário partir de Freud para estudar, seja Lacan, Klein, Winnicott ou qualquer outro autor que venha após Freud. É necessário, então, partir do pai, né? Uma colega apontou, até agora há pouco, né, que o que é transmitido é a ideia de que se estudamos e entendemos Freud, vamos então conseguir entender todo o resto, porque tudo que Freud diz e o que esses autores dizem, né, seria uma grande releitura do grande mestre que é Freud. Então, é como se Freud, né, colocasse ali a teoria e todas as teorias posteriores, elas vão estar ligadas de algum modo a essa teoria principal, primordial, que é a de Freud, né? E aí a gente toma, então, Freud como o grande pai da psicanálise, isso é geralmente dito, né? E a questão é o lugar em que Freud fica nisso e que a gente vai discutir aqui hoje, né?
E aqui, se eu coloco uma interrogação sobre isso, se isso é uma necessidade, se a gente tem que ler Freud para entender todos os demais autores, né? Eu coloco a interrogação não meramente dizendo que isso está errado, né? Que isso está equivocado, que a gente não deveria, então, partir de Freud. Não se trata disso, né? Mas que a gente possa pensar essas frases que são afirmações categóricas dentro do nosso campo e que muitas vezes a gente toma como um certo, né? E que a gente precisa se guiar dessa forma. A gente precisa metodologicamente, né, fazer ali o que já está traçado, né? Porque é como se fosse a única possibilidade. Então, isso ali que eu estou pensando, né, da gente poder questionar no sentido da gente poder pensar como é isso, como isso se produz, quais as consequências disso, da gente tomar ali Freud, né, como um autor que tem que ser lido, e aqui eu vou falar um pouquinho disso, da forma como geralmente Freud é lido por nós, né, pela maioria de nós, e as consequências disso para o nosso campo. Então aqui é a gente poder promover um questionamento disso que é colocado ali como o certo a se fazer, tá? Então o que a gente faz com esses autores todos, né? A gente recorda, né? Lembrando ali do texto recordar, repetir, elaborar, o que a gente faz? A gente recorda. A gente recorda e retorna aquilo que a gente toma como um legado. E aí a gente repete. E a gente repete o quê? A gente repete o que já está lá. É isso que a gente repete, né? O que foi escrito, a leitura que todos dentro do nosso campo, e aqui eu falo todos no sentido não de fato de um todo, né? Mas da maioria, né? A leitura ali, que a maioria tem em consenso. Essa é a ideia, né? Do repetir. E o problema que eu assinalo aqui é que isso sustenta um certo tipo de leitura em que participam os comentadores mais conhecidos que propõem uma certa elucidação dos autores. Então, a elucidação, isso eu trabalhei no primeiro artigo da revista Borda, do grupo Borda, que vocês podem encontrar no site bordalacaniana.com, na revista de número 0, onde a gente trabalha, né, o grupo, sobre o obscurantismo lacaniano. Eu fiz um texto falando exatamente sobre isso, né? Sobre a questão ali de como Lacan é visto como um autor difícil, a questão dos comentadores nisso. Então, quem quiser pegar, né, para dar uma lida, tá lá. E esses autores, né, que são mais conhecidos, eles propõem um tipo de leitura, né? Que é a leitura que rege o nosso campo. Eu e alguns outros colegas, como eu estou falando para vocês, o grupo Borda Lacaniana, o Alfredo Eldenstein, o Ricardo Goldenberg, o Juan Manuel Martinez, que a gente ali da Borda fez um curso junto com o Juan, o Félix Morales, dentre vários outros autores, reconhecem, né, a gente reconhece essa leitura como uma leitura ortodoxa. Por quê? Porque ortodoxo, né, pela etimologia, é aquele que opina direito. Então, o que foge ao ortodoxo estaria, então, errado. Essa é a ideia. Portanto, já haveria um saber produzido e consensual dentro do nosso campo. Ou seja, isso já está dado antes que a gente entre no campo. Quando a gente entra, a gente vai se guiando pelo que já está dado como certo e como estabelecido, né? Ou seja, a gente é direcionado, mesmo sem pensar, sem fazer muita ideia, a gente já é direcionado dentro do campo a como a gente tem que agir, não propriamente dentro da clínica, o que também acontece, mas como pesquisa, como estudo, como a gente tem que estudar, como a gente tem que ir aos textos. Isso é passado para a gente sem que a gente questione, porque, enfim, sobre isso, sobre a metodologia, sobre o que eu estou conversando aqui com vocês também, isso não é trabalhado. Essa é a questão, né? Então, se a gente recorda e repete esse consensual ortodoxo, né, o que disso a gente elabora? Essa é a questão. É daí que então eu vou partir com vocês hoje, mudando o foco do que se pesquisa em psicanálise, que essa era o tema da convocatória que eu falei para vocês, né, do evento, o foco do que se pesquisa em psicanálise para como se pesquisa em psicanálise. Né? Então não é mais o que, os temas, mas como a gente faz essa pesquisa. Qual o nosso método, né, de estudo, de investigação. Qual a nossa forma de irmos aos textos, de articulá-los, de usarmos aquilo que dali interessa, né? Isso é importante da gente pensar como a gente usa o que é escrito pelos outros,
Isso é muito importante, né? E muitas vezes a gente não pensa mesmo sobre isso, né? Como é que a gente usa o que está escrito ali pelos outros, né? Quando a gente, enfim, alguém fala pra gente de um livro pra gente comprar, quando a gente compra, como é que a gente lê esse livro, né? O que interessa pra gente desse livro? Será que a gente vai nas referências, antes de comprar um livro, será que a gente vai nas referências bibliográficas, ver os autores que esse autor usou e citou? É uma pergunta. Quando a gente pega um artigo para ler, né, e muitas vezes a gente seguia ali muito mais pelo nome do autor do que pelo tema ou pelo texto, né? Será que a gente vai consultar as referências que esse autor utilizou para escrever esse artigo dele? Né? Isso é uma questão que a gente geralmente não se questiona. Geralmente a gente não vai nem nas referências, né? E isso é importante da gente pensar, né? Qual a importância das referências pra gente, né? E não só para quem faz pesquisa ou trabalho científico, acadêmico, não, né? Para o nosso estudo ali, que vai nos servir para a nossa clínica, né? A importância das referências fica como alguma coisa meio deslocada e secundária dentro do nosso estudo, né? E aí eu vou abrir um parênteses aqui, porque eu acho que é uma questão que é fundamental para a gente, e para a gente nesse momento, né? Que, por exemplo, isso me lembrou, né? A gente teve notícia ali, há pouco tempo, de um ministro, né? Que não só foi colocado que ele teria plagiado trabalhos acadêmicos, né? Como ainda teve alguns trabalhos rejeitados, né? Por serem tidos como cópias. Isso internacionalmente também, né? E aí é interessante a gente pensar como citar os autores é algo necessário. E aí a questão é achar possível, né, e afirmar que todo um trabalho pode ser feito sem estar baseado em outros trabalhos, em outros autores, né? Ou que não é preciso argumentar, é só recortar e colar aquilo que já disseram e o meu trabalho está feito. Como se a gente não precisasse falar sobre isso, articular aquilo que a gente traz de outros, como se a gente não fizesse, né, algum trabalho em torno desse recorte e cola, como se fosse alguma coisa ali, né, que a gente não tivesse ali implicado, como se propriamente não fosse um texto nosso, né, alguma coisa ali que a gente recorta e que a gente não se coloca muito, né, e se colocar, não estou falando aqui de se colocar intuitivamente, se colocar emocionalmente, não se trata disso, né, se a gente está falando de um trabalho ali que tenha um certo rigor científico, quando nos é pedido, quando a gente acha ali, né, que é com isso que a gente tem que trabalhar, porque isso também é uma escolha, é uma decisão dentro do nosso campo, né? Como é que a gente vai escrever um trabalho? Se a gente acha que isso é importante e interessante, a gente vai, de fato, precisar argumentar aquilo que a gente coloca no que está escrito, né? E achar que não é preciso colocar algo de mim nisso, né? E pior, nem mesmo que eu preciso citar diretamente, né? De quem eu digo que eu estou tirando tal ideia, isso é muito complicado, né? E aí, outra coisa que me lembrou isso, quando eu estava anotando aqui sobre isso, é uma certa desimplicação que muitas vezes a gente tem no nosso campo, né? Porque, por exemplo, no outro dia, né, a gente estava numa discussão num grupo, e aí uma colega falou sobre a questão do trauma, né? E aí eu coloquei no Google para pensar, né, para poder ver ali o que tinha em torno disso. E no Google eu coloquei trauma, linguagem e Lacan. E aí no Google me veio um artigo aleatório, mais de um psicanalista famoso, falando sobre isso. Quando eu pego o artigo e vejo as 10 páginas escritas, não tinha absolutamente nenhuma referência, nenhuma citação direta a Freud e a Lacan, que eram os autores principais que esse psicanalista estava utilizando para falar aquilo que ele estava falando. Não tinha absolutamente nenhum tipo de citação direta ou de menção a que texto estava aquilo. Era algo completamente Freud ou Lacan disse. Então, quem escreveu não me diz, né, em que ele está baseado para afirmar o que ele afirma, porque ele só me diz que a ideia é de tal autor, não diz de que texto é, né, não diz em que linha, em que parágrafo, em que lição, se é do Lacan, né, Então, esse psicanalista, ele está, a meu ver, completamente descomprometido com a sua escrita, né? Por quê? Porque não só ele não reconhece que aquilo que ele escreveu, ele não sabe de onde ele tirou, né? Porque
fica uma mistura ali, Freud e Lacan, e quando a gente vê, tá uma mistura ali, que foi o que eu falei do ecletismo confuso dos conceitos, né? Conceito de uma teoria tá em outra e aquilo ali tá rearrumado. A pessoa não sabe ali da onde aquilo, da onde ela tirou, onde aquilo tá, né? Ideias soltas que ela provavelmente tirou ali de algum lugar, do próprio Lacan ou Freud, mas não importa, mas o que importa ali é que aquilo não está argumentado, né? Aquilo não está ali colocado, da onde aquilo saiu, né? Pode ter saído de Freud e Lacan, como pode ter saído de qualquer outro lugar. Então, muitas vezes um texto, por mais que seja um tema interessante, ou seja um psicanalista que a gente goste, porque já leu outras coisas, a gente tem que olhar o texto e saber identificar no texto se aquilo ali é um texto, né, que tem uma metodologia, e aqui eu vou trazer de ordem científica, porque eu vou explicar o que é isso, ou se aquilo ali é uma catarse, do tipo, eu pego o que eu já estudei até hoje e eu vou fazer uma elaboração descomprometida, que é isso que eu estou trazendo para vocês, daquilo ali que eu já sei, né? Então, eu acho, né, que isso, de alguma forma, não é ou não deveria ser admissível, né, quando a gente vai estudar com certo rigor, né? Porque num campo que se pretenda rigoroso em seu método, né, esse tipo de trabalho dificulta quem está lendo. Porque quando a gente escreve alguma coisa, a gente não está escrevendo aquilo para a gente, se a gente vai divulgar isso, se a gente vai se preocupar em transmitir a psicanálise, a gente está escrevendo sempre para alguém que a gente não sabe quem é. Então essa pessoa pode nunca ter lido aquela frase no Lacan, no Freud, não saber de onde tirou. Então a gente sempre precisa partir do pressuposto que aquele que está lendo a gente não tem ideia de onde está aquela referência e é a gente que precisa mostrar onde está. Isso é importante, né? Por quê? Porque isso faz de um texto democrático. Qualquer um vai ser capaz de ler aquele texto, porque há ali da onde saiu aquilo, as fontes. A pessoa vai ser capaz de ir nas fontes e retomar aquilo que foi dito, né? E aí sim trabalhar em cima desse texto. Isso é importante. E aí é isso que eu estou falando, né? O escritor ele impossibilita que o leitor, dessa forma, né, verifique a sua ideia. Porque o leitor não tem como saber de onde saiu aquilo, né? Onde Freud ou Lacan disse aquilo, se é que disse, né? E eu acho que quando o autor ele escreve dessa forma, é como se fosse um grande dane-se para quem está lendo, né, o texto. E eu acho que a gente precisa entender a gravidade da construção teórica no nosso campo, né? Isso que eu estou falando aqui com vocês. Isso é um ponto, né? Retomando o que a gente estava aqui discutindo, como é que a gente pode pensar como nós usamos o que é escrito pelos outros, né? Ou seja, o que de Freud, de Lacan, de outros autores ou até de comentadores nos serve para sustentar e inclusive para desconstruir o nosso pensamento. Isso é outra ideia que a gente também não para pensar, né? Investigar um texto, né, demanda que a gente possa mudar o rumo do que a gente está pensando. Isso é fundamental, né? Ou seja, a gente está ali numa certa hipótese de trabalho, numa certa hipótese teórica, está lendo um texto, achando que é aquilo. Daí a gente lê uma outra coisa que parece contraditório com aquilo que a gente está falando, né? Lembro uma vez uma colega que... E é engraçado que como a gente... algumas pessoas, né, começam a ler diferente, né, desse movimento ortodoxo que eu estou falando, às vezes a gente fica como referencial quando a pessoa percebe alguma contradição teórica, por exemplo, entre Freud e Lacan, né, por exemplo. Isso eu lembrei agora. Uma colega veio me perguntar, porque uma outra colega falou, isso aí, se você acha que está esquisito comparando Freud e Lacan, pergunta para Camila, porque ela está fazendo essas comparações, ela está lendo de uma forma comparativa e destacada uma teoria da outra. E aí ela me foi falar, né, ela foi me colocar ali que ela estava lendo o texto do Freud sobre sonhos e ela tinha achado alguma coisa no Lacan, que hoje em dia eu já não me recordo, mas que ela achava contraditório com o que o Freud estava colocando. E eu falei, de fato é contraditório. De fato é isso aí, eles estão falando coisas diferentes. E até opostas, muitas vezes. E ela ficou meio em choque, porque ela não sabia o que fazer com
com aquela informação, assim. Ela já estava com o texto pronto, uma banca, que é uma banca que a gente fala ali, que essa leitura ortodoxa é uma leitura que a gente chama de freudo-lacaniana, porque faz ali uma certa mesclagem de Freud e Lacan, sem perceber quais os limites de cada campo teórico, né? Porque Freud tem limites teóricos e Lacan tem outros. Então, é importante ver até que ponto eles dialogam, eles falam coisas, né, semelhantes, pontos, né, de convergência e outros de divergência. E a gente vai precisar identificar isso quando a gente está trabalhando as teorias. Então, isso é importante. E aí ela falou, bom, Camila, eu vou ter que deixar assim porque a minha banca não vai aceitar que eu faça essa leitura não ortodoxa, né? A minha banca não vai aceitar que eu tenha investigado ali e visto uma contradição nisso. Eu falei, bom, de fato, talvez você não tenha como fugir disso, mas é interessante que, bom, você viu uma contradição nas duas fontes, você pegou as fontes, você comparou e você viu que tinha alguma coisa ali de contraditório. Isso é interessante, né? Quando isso aparece, isso se ressalta para nós. E aí o que cada um vai poder fazer com isso, de fato, é muito particular, né? E a gente vai ter que lidar com essas questões no nosso campo, né? Então, isso eu estou trazendo para vocês para dizer que investigar demanda, sim, que nós possamos ali mudar, né, a nossa forma de pensar. Às vezes a gente está num rumo, a gente encontra alguma coisa, a gente, enfim, encontra um outro autor que abre a gente para pensar uma outra coisa. E aí a gente vai ter que ver o que talvez seja possível para a gente no momento, o que seja importante e como a gente vai fazer isso. Se vai fazer essa mudança, se vai, né, se comprometer com isso ou não, né? E aí, algo que eu acho importante de ressaltar em relação ao Lacan, quando o Lacan retorna à obra freudiana, é dizer que ele não está propriamente reproduzindo a letra de Freud, né? Que é uma ideia que a gente tem justamente nessa leitura freudo-lacaniana para dizer o quê? Para dizer que, bom, Lacan era freudiano, então ele está, de alguma forma, repetindo Freud, né? Essa é o argumento que a gente tem dentro do nosso campo. E aí, só lembrando para vocês, terça-feira que vem, às 8h30, eu vou estar fazendo uma outra live pelo Instituto ESP. E aí, quem quiser participar tem que entrar no perfil do Instituto ESP, ESPE, para poder se inscrever para assistir a live. É de graça, é gratuito, mas só tem 300 vagas e precisa se inscrever porque, né, pode não ter a vaga ali se vocês fizerem para cima da hora. Já vai ser terça-feira agora e eu vou falar justamente sobre a questão do retorno a Freud. E eu vou aprofundar um pouco isso que eu vou trazer aqui hoje para vocês, tá bom? E a ideia, então, né, quando eu digo que Lacan não estaria propriamente, exatamente reproduzindo a letra de Freud, embora ele muitas vezes vai dizer que sim, né, e eu vou abordar isso aqui hoje, a gente vai entender por que ele afirma isso, né, o Lacan não estaria repetindo, né, o que Freud já disse, mas sim buscando um certo espírito fundador da psicanálise, que é um espírito científico. Isso que eu falei para vocês um pouquinho antes, né? E aí eu vou fazer uma citação do Lacan. Ele no escrito do Sujeito, enfim, em Questão, é um escrito que está nos escritos, tá? É um texto de 1966. Ele vai dizer o seguinte, né? Na minha edição está na página 234. Não sei a edição que vocês têm, se é PDF ou não, mas o escrito é do Sujeito, enfim, em Questão. Ele vai dizer o seguinte: o que temos a salientar aqui é que pretendemos trilhar a posição científica, isso Lacan dizendo, analisar de que modo ela já está implicada no que há de mais íntimo na descoberta psicanalítica. Ou seja, a posição científica, ela já está implicada no que há de mais íntimo na descoberta psicanalítica. Né? O Lacan aqui, ele está apontando a importância da posição científica na psicanálise. É um escrito fenomenal, que é interessante de ser lido junto com o escrito A Ciência e a Verdade, que é de 1965, que também está no mesmo livro, Escritos, para quem quiser, tá? E o que seria esse espírito científico? Seria um espírito que preza por 3 pontos que aqui eu coloquei como importantes, mas, enfim, não é só isso, né? Mas que resumem bem o que seria esse espírito científico. Primeiro, racionalidade, né? A gente trabalha através do que é racional.
A gente não vai trabalhar por intuições, a gente não, trabalhando o que eu falo do texto, né? A gente não vai trabalhar ali, ou não deveria trabalhar, com verdades inquestionáveis, como dogmas, né? Ou discursos de autoridade. O que é um discurso de autoridade? Por exemplo, né? Se alguém afirma assim, é isso porque Lacan disse, ou porque Freud disse, né? É como se o texto valesse pelo autor. E não vale, não vale, né? A argumentação nossa não pode ser por um discurso de autoridade. Isso acaba falho. É importante que a gente possa, né, argumentar ali através do texto e não utilizando o nome de um autor como se isso justificasse ali o que foi escrito, tá? E aí, né, por exemplo, essa ideia, né, que se alguém tem prestígio, enfim, tem poder, tem muita experiência, logo o que ele diz é válido, né? Então a gente simplesmente elimina qualquer possibilidade daquela pessoa estar equivocada em qualquer coisa que ela diz. É um ato de fé. A gente confia, né, de olhos fechados e de ouvidos fechados, né? A gente, de fato, fica completamente à mercê do que o outro nos diz, porque a gente toma isso como uma verdade inquestionável, né? Como eu coloquei na última live, né, é como se houvesse uma investidura que asseguraria alguém sobre isso que esse alguém fala ou produz, né? E aí eu coloco uma questão sobre isso, né? Será possível, né? O Lacan, como eu falei para vocês na última live, diria que não é por aí, né? Não é por uma investidura não assegura o trabalho do psicanalista, tá? Ele fala ali o trabalho clínico, mas também estou falando aqui de um trabalho de pesquisa, né? Um espírito científico vai prezar também pela clareza. Argumentos que são embasados teoricamente, com uma explícita demarcação do campo teórico e as suas divergências e convergências com as demais teorias. Isso é importantíssimo. Sejam teorias dentro do campo psicanalítico, sejam teorias fora do campo psicanalítico, né? E aí, falando de Lacan, eu acho que a clareza fala de uma possibilidade de diminuir o lacanês, ou de acabar com o lacanês, né? Tem uns vídeos aí do Ricardo Goldenberg, que eu já coloquei até no feed, que ele usa uma camisa escrito morte ao lacanês, né? E o lacanês, eu acho que, enfim, vocês já devem ter visto frases que são desse âmbito do lacanês, né? Frases que muitas vezes pegam algum aforisma ou algum conceito fora de um contexto, faz um jogo de palavras ali e coloca isso como uma certa verdade que muitas vezes a gente não entende o que está escrito ali, né? Se alguém pergunta pra gente o que significa isso, a gente não sabe explicar, mas que a gente muitas vezes aceita, acata, acha bonito, acha interessante, acha que aquilo tá no Lacan e fica por aí mesmo, né? A coisa passa. E a coisa não só passa, porque esse que é o problema. Não é que a coisa passa e desaparece, a coisa é transmitida, esse que é o perigo, né? Então, se a gente não questiona, a gente não corta uma certa transmissão de algo que às vezes não está falando nada, né? São frases, muitas vezes, que não querem dizer absolutamente nada, né? Eu não sei se foi numa live, mas eu tinha dado um exemplo da frase que um autor, enfim, num texto aí, falou sobre a questão do atendimento online, que o atendimento online talvez fosse possível, mas não sempre, porque o atendimento online é da ordem do não todo. O Lacan usa, né, essa expressão não todo para falar de uma coisa que não tem nada a ver com isso, né? E aí é isso, é tirar alguma coisa ali que às vezes você acha bonito, justamente porque não entende, né, o que não é ali compreendido, né, muitas vezes fica na ordem desse fascínio, porque a gente não sabe muito bem e pode significar qualquer coisa, e fica nisso, né? Então acho que menos lacanês, isso fala de uma clareza nesse espírito científico, menos miscelânea de conceitos, que é o que eu estou falando, com a retirada deles do contexto para servirem a qualquer coisa, desconfigurando e deslegitimando a teoria proposta, porque isso faz com que a teoria seja rechaçada, né? Se a teoria não é clara, né, no sentido de que quem está ali trabalhando com ela não transmite ela de uma forma clara, isso vai cair na ordem ali da comédia, né? As pessoas vão ali fazer piada daquilo. E às vezes a gente se sente até ofendido, né? Como se a gente também entendesse o que está sendo transmitido ali, e às vezes a gente também não está. A gente só... Não digo nem que a gente finge entender. Não passa nem por aí. A gente, de fato, não se dá conta que a gente não está entendendo.
a coisa funciona de uma tal forma, né? E funciona, eu estou falando ali um discurso dentro do nosso campo, né? Que não é o discurso analítico, é um discurso que se constitui e que mantém uma certa forma de transmitir a psicanálise dentro do nosso campo, que faz com que a gente, de fato, censure e a gente não se dá conta que a gente está censurando. Isso é impressionante, assim, né? Como isso acontece. Também tem isso, né? O camarada PH da borda lacaniana, ele postou como essa retirada, né, da frase do contexto ali, do Lacan, isso produz pra gente uma leitura diferente, né? E eu coloquei nos stories, está nos destaques, né? Que se vocês forem no destaque aqui do perfil, e aí no destaque tem estudo de Lacan. Se vocês apertarem, tá lá gravado isso que eu tô falando pra vocês, que o PH, ele postou ontem e eu coloquei lá pra ficar salvo, tá? Que é um exemplo disso que eu tô falando aqui pra vocês, dessa retirada das frases dos autores do contexto pra servir a qualquer outra coisa. Então, se alguém é capaz de acabar com a psicanálise, porque muitos analistas são muito preocupados com isso, né? Que a psicanálise pode acabar por conta da ciência ou da religião, né? Como se a psicanálise, né, tivesse que ser antirreligiosa e anticientífica, como se a gente precisasse entrar numa certa rivalidade ou num ir contra isso, né? Eu acho que o que pode fazer, de fato, acabar a psicanálise é o anticientificismo, é o irracionalismo e é a própria religiosidade dentro do nosso campo, né? E se a gente lê com seriedade o que o Lacan propõe, por exemplo, quando ele fala do triunfo da religião, a gente percebe que o que ele está falando é de um dogmatismo que é próprio do campo psicanalítico, dos próprios analistas, né? Esse livro aqui, O Triunfo da Religião, ele é um livro muito interessante de se ler. Sei que tem em PDF, enfim, eu tenho assim. E é um livro que o Lacan vai falar justamente dessa questão do triunfo da religião, e tem partes ali que a gente percebe, quando a gente está atento nessa leitura, que ele está falando do campo psicanalítico, né? Ele está falando justamente dessa religiosidade, né? E aí eu vou trazer para vocês um exemplo disso, que está no escrito Função e Campo da Fala e da Linguagem em Psicanálise, que é um texto de 1953, que está também nos escritos, onde o Lacan se coloca uma pergunta. Ele vai dizer assim: se o lugar do mestre senhor, né? Então, Lacan aqui está falando de Freud de uma forma debochada, porque o Lacan é extremamente debochado, irônico, e a gente precisa perceber quando ele está fazendo isso, mas às vezes demanda um tempo ali para a gente identificar quando ele está fazendo esses deboches. Ele tá botando assim: se o lugar do mestre senhor permanece vazio, o lugar de Freud, é menos em virtude de seu desaparecimento, ou seja, da sua morte, do que de uma crescente obliteração no sentido da sua obra. Ele está perguntando, né? A resposta que ele está dando é exatamente essa, né? Que, na verdade, o lugar do mestre senhor, Freud, permanece vazio, não porque ele morreu, mas porque é uma crescente obliteração do sentido da sua obra, né? E aí ele continua: acaso não basta, para nos convencermos disso, constatar o que sucede nesse lugar, ou seja, no lugar de que haveria essa obra, esse sentido da obra não obliterada? O que ele vai dizer? Nele, né, ou seja, nesse campo, que é o nosso, se transmite uma técnica de estilo enfadonho ou até reticente, ou seja, fechado, em sua opacidade, e que qualquer arejamento crítico parece transtornar. Na verdade, essa técnica, que é a nossa técnica, assume o aspecto de um formalismo levado ao cerimonial, e a tal ponto que podemos nos indagar se não sucumbe à aproximação mesma com a neurose obsessiva, através da qual Freud visou tão convincentemente o uso, se não a gênese dos ritos religiosos. Então, não só Lacan está falando dessa técnica enfadonha, opaca, que qualquer, né, arejamento crítico, qualquer tipo de crítica parece ali, né, transtornar essa técnica, esse campo, né, a forma como os analistas lidam com a técnica, né, que é disso que Freud está dizendo, que o Lacan está dizendo, como o Lacan está apontando que talvez, né, essa técnica, dessa forma, se aproxime da neurose obsessiva, né, ou seja, de um discurso obsessivo,
muito similar à dos ritos religiosos, né? É disso que se trata, né? De um dogmatismo no nosso campo. Então, além disso que eu coloquei para vocês, do espírito científico, né? Que a gente tem ali a clareza, né? E a racionalidade, outro ponto importante é a comunicabilidade. E aqui a gente chega na questão da transmissão, né? A capacidade de transmissão. Que os analistas possam ser capazes de explicar, de comunicar o que é a psicanálise, do que se trata o seu trabalho para qualquer um, né? De dentro, mas também de fora do campo, mesmo sem a gente ter uma certa atração com isso que a gente estuda. Isso é importante. Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que só quem vai entender o que a gente faz é quem está dentro do nosso campo. Seja porque já passou por uma análise pessoal e é como se a análise fosse autoexplicativa. Isso é interessantíssimo, assim. Porque assim, eu não vou entrar aqui nessa questão se o analista precisa passar pela análise pessoal para ser analista ou não. O Lacan mesmo vai dizer que sim, a gente precisa discutir como, o que ele propôs com isso, como é que é isso. Agora, o interessante é que parece que passar por uma análise vira uma autoexplicação. Do tipo, se você quer aprender o que é uma análise, passa por uma que você vai entender. E aí não se utiliza a teoria para explicar, bom, mas o que é a psicanálise? Né? Os analistas deveriam, né, conseguir explicar o que é a psicanálise de uma forma ali transmissível, né? Sem apontar que a pessoa tem que fazer uma análise para entender o que é psicanálise, né? Não sei, mas eu nunca recebi alguém que chegou numa análise dizendo, bom, eu estou aqui para entender o que é a psicanálise porque eu quis saber e alguém me disse para vir. Né? Eu acho que ninguém vai para a psicanálise assim, mas sei de muitos que são mandados para a psicanálise por uma análise pessoal por isso, né? E aí é importante, né, essa possibilidade de comunicação. Não é obviamente que alguém de fora do campo, que não está nem aí para a teoria, vai entender conceitos complexos ou articulações. Não é isso, não é disso que se trata, né? Mas talvez seja importante a gente poder conseguir comunicar a partir do nosso campo o que é isso que a gente faz, com o que é isso que a gente trabalha. E se a gente não consegue, é justamente porque a gente também não sabe. A gente não sabe. Muitas vezes a gente não sabe o que a gente faz, a gente não sabe colocar isso em palavras, porque pra gente, não é que a gente não saiba nada, não é disso que se trata. Pra gente não está claro. Pra gente não está claro o que é isso que a gente faz. A gente pode até saber fazer, né? Ali a gente atende, a gente estuda, mas pra gente não está claro o que é isso. Por quê? Porque muitas vezes quando a gente vai perguntar para alguém que a gente acha que sabe mais, né, o que é aquilo ali, as respostas são lacanês, né, são uma coisa meio enrolada. E a gente não consegue entender também. E aí a gente pega essa frase enrolada, decora, e quando perguntam pra gente, a gente responde isso também, porque a gente também não sabe. Então, vocês entendem como é que o não saber vai sendo transmitido de uma forma a parecer que é um saber? Isso é muito complicado no campo, né? E isso é algo que a gente precisa poder pensar e talvez restaurar esse espírito científico que Lacan diz estar em Freud e que muitas vezes isso se perde, né? E se perde justamente porque há ali um consenso geral de que é importante manter essa coisa meio transmitida dessa forma, não explícita, não comunicável, né, que é própria ali desse espírito científico, como eu estou aqui colocando para vocês, né? E mais ainda, né, há uma ideia que também se coloca que só com muito desejo mesmo, se é capaz de entender a psicanálise, né? Como se fosse necessário algo extraordinário para se entender um conceito, né? Se pensamos em termos científicos, isso não faz o menor sentido, né? Para entender, a gente precisa de estudo. Para entender, a gente precisa conseguir estar ali com um texto que seja claro, que seja acessível, né, com autores ou mesmo, enfim, psicanalistas que a gente vai perguntar alguma coisa, isso vai ser devolvido para a gente de uma forma clara, de uma forma que a gente vai poder, com a clareza, pensar se isso faz sentido, se não faz, se é contraditório com alguma outra coisa que a gente ouviu, se não, como é que isso fica. É assim que a gente vai poder estudar, né? E não necessariamente a gente estuda o que a gente gosta. Isso também é importante, né? Quando eu falei que talvez não seja importante
haver atração pelo que se estuda, né? Que algumas pessoas vão falar de transferência, mas eu acho meio complicado usar transferência no sentido do senso comum, né? Você não precisa ter transferência ali com o que você estuda para estudar aquilo, né? Por quê? Porque a gente nem sempre vai poder estudar o que a gente gosta ou o que convém pra gente no momento. E fazer uma formação em psicanálise passa por isso. Nem sempre aquilo ali que a gente vai estar estudando vai ser algo que a gente está muito interessado, mas a gente vai estudar mesmo assim. Então, o estudo não depende de algo da ordem de um certo desejo, né, de uma transferência com aquilo, né? Eu acho que isso é importante da gente poder manter em mente, né? Né? Falaram aqui, né, essa questão do vá pelo seu desejo, né? Como se fosse isso, né? E é impressionante como o nosso campo tudo é desejo, né? Tudo é gozo e tudo é desejo. Todo mundo goza o tempo inteiro e todo mundo precisa desejar para sair do gozo. É uma coisa muito, muito interessante no sentido de ser estudado, de ser investigado, de ser questionado, mas muito bizarro, né? No sentido como isso nos aparece, né? Então, a causa freudiana, ela está intimamente ligada a esse espírito, né, que Lacan ressalta em várias passagens do seu ensino, e é inclusive o nome da última associação que foi fundada por ele em 1980, que é a Escola da Causa Freudiana. Já em 1964, quando ele funda a segunda associação, que é a Escola Freudiana de Paris, e no ato de fundação, né, que está nos escritos, tá nos outros escritos, vocês vão lá, tem lá o ato de fundação da escola de 1964. O Lacan vai dizer assim: fundo, tão sozinho quanto sempre estive em minha relação com a causa psicanalítica, e aí ele vai falando. Ou seja, ele se coloca ali como sozinho, ele funda, né, e sozinho como ele sempre esteve em relação à causa psicanalítica, né, ou seja, Lacan está sempre envolto com a causa, com a questão da causa freudiana, né? Lacan vai atrás, então, dos fundamentos, das perguntas que deram origem à teoria postulada por Freud. Ele vai investigar isso sem ficar, como ele diz ter ocorrido com os pós-freudianos, ele está sempre criticando isso, sem ficar enredado nas respostas encontradas por Freud. Ou seja, no mais do mesmo, ele coloca dessa forma, né? Aqui eu vou falar um pouquinho disso. Se as respostas já estão dadas, né, eu não tenho como modificar... que eu tinha colocado o negócio errado. Se as respostas já estão dadas, eu não tenho como modificar e fazer disso o que for melhor para o momento, né? Essa é a ideia, se alguma coisa está ali dada. Se aquilo ali está inquestionável, né? Eu não tenho o que fazer com isso, eu só posso repetir o que já está escrito. É isso que a gente costuma fazer. O que eu quero dizer com isso, né? Talvez, não seja possível utilizar muito do que Freud propôs no século XIX hoje, né? Meio radical, tá, de repente, sustentando isso, né? Por exemplo, como inveja do pênis, Édipo invertido, mulher, quando tem filho, se torna menos histérica, como eu já ouvi até em supervisões. Sonhou com tal coisa, isso significa tal coisa, independe do que você disser que significa, né? Eu já tenho ali que isso é o falo, isso é o genital feminino. Talvez não dê para ler o texto de Freud como uma escritura sagrada, que muitas vezes é isso, sem questionar, sem saber se aquilo ali, né, nos serve. O que até 20 anos atrás era admissível de ser dito, por exemplo, socialmente, hoje já não é mais. Hoje se tornou, por exemplo, um crime, né? Então, se há novos discursos sociais, no social, a psicanálise, né, se não quer acabar, porque, né, é muito que os psicanalistas vão dizer, que a gente tem ali que sustentar a psicanálise, né, é importante que a psicanálise possa ser manejada em seus textos, no que é da teoria, para que ela avance. E isso não é destruir Freud, essa que é a questão. Isso não é destruir Freud, acabar com a tradição, né? E tradição significa passar algo a alguém. Isso é interessante, né? Agora, como é que a gente pode pensar a tradição de uma forma mais interessante? Não é simplesmente passar algo a alguém disso que já está estabelecido e eu só repito. Talvez seja interessante poder pensar que é passar algo a alguém com uma diferença. Porque isso é o trabalho do analista.
É genial, assim. Lacan vai pensar ali uma certa semelhança entre isso que é da ordem da escuta do analista, que ele vai chamar de leitura, enfim, isso ele não esclarece muito, até hoje eu só encontrei uma referência que não está nem falando disso, mas enfim, é uma leitura, por exemplo, que o Alfredo Eldenstein faz, né? Que o que o analista faz é da ordem de uma leitura e não de uma escuta, né? Agora, como é que a gente poderia pensar essa questão da leitura, né? Assim como o analista vai ler o texto, né, que está sendo produzido em análise, o analista também vai ler um texto científico, acadêmico, um artigo, uma obra de Freud ou de Lacan. Essa é a ideia. E aí, quando a gente vai transmitir, né, isso que é da ordem da teoria, um texto, um conceito, a gente vai sempre, mesmo sem perceber, a gente sempre vai passar isso com uma diferença. A gente já transmite isso com uma diferença. Embora a gente diga muitas vezes que não, porque a gente só está ali recortando e colando, isso sempre vai passar com uma diferença, né? Assim como quando o analisante fala alguma coisa, o analista ele precisa poder devolver isso que foi dito com uma diferença também, né? Agora, a questão é que muitos analistas, eles vão tentar fazer uma certa neutralidade na transmissão, assim como eles tentam fazer uma neutralidade na análise que eles propõem, né? Ou seja, isso que é do analisante é do analisante, eu não estou misturado com isso, eu não tenho a ver com isso. Essa é uma leitura um pouco do Freud. Freud faz essa separação, né? Então, o analista, ele é apenas um órgão receptor e ele vai funcionar como um espelho. E o que é ali propondo, né, pelo Lacan é que não tem como o analista estar fora ou estar desimplicado nisso que se produz. Isso que se produz não é só do analisante. Isso que o analisante fala já não é mais do analisante. O analista já está implicado nisso, né? Agora, para isso a gente precisa entender que quando a gente vai transmitir alguma coisa da ordem de um texto, por mais que eu diga Lacan disse, Freud disse, eu já estou transmitindo isso com uma diferença. Já não é mais a mesma coisa do que Freud e Lacan disseram lá no texto. Isso já tem uma diferença implicada. O problema é eu não estar advertido dessa diferença. Eu achar que eu só estou reproduzindo, né? Significa ali que eu só estou ali copiando e colando sem estar implicado nisso, né? Não, a gente está implicado, né? Agora, a ideia que eu achei interessante na convocatória do recordar, repetir, elaborar, é que a ideia é essa, é que a gente possa recordar, repetir o que foi falado e a partir disso elaborar uma diferença. Agora, o que é a diferença? Essa que é a questão, é isso que eu vou trabalhar aqui com vocês, né? Porque quando a gente elabora, a gente pode elaborar uma diferença, né? Que seja uma diferença de formas, né? Ou seja, eu trabalho ali a questão do contemporâneo, isso que Freud não tinha acesso, né? Ou eu vou trabalhar uma diferença na estrutura do texto. Que é essa ideia que Lacan traz, né? Que a gente deveria poder transmitir com uma diferença de estrutura, e é isso que eu vou trazer aqui para vocês agora. Tá? Como a gente pode pensar essa diferença de estrutura? No seminário 3, é uma outra ideia ali que eu falei e eu fiz um recorte, eu vou ler isso aqui e vou depois abrir uma outra live, tá? Que a gente tem 6 minutos aqui e aí eu fecho essa e abro outra. No seminário 3, que chama As Psicoses, na lição de 25/4 de 1956, o Lacan, ao falar da ciência em nosso campo, vai ressaltar o seguinte: o que vocês chamam leitura? Qual o momento ótimo da leitura? Quando vocês estão segurissíssimos que vocês leem, vocês me dirão que isso não suscita nenhuma dúvida e que se tem o sentimento da leitura. Há muitas coisas que aí vão de encontro a isso. Isso ele traz no início ali da citação, tá? Em 25 de abril de 56. Aí agora ele marca uma diferença com isso que ele está falando da leitura. Ele vai dizer o seguinte, ele está falando de um extremo, que isso aí eu cortei, mas aí eu vou trazer o que nos interessa aqui agora. O outro extremo é o caso no qual vocês já sabem de cor o que há no texto, essa ideia. Isso acontece mais frequentemente do que se crê. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que eu creio saber de cor
e falo sem nenhum tipo de anotação, sem citar onde aquilo tá, eu sei de cabeça, de cor, então eu trabalho com isso, né, com o que eu sei de cor do texto. Aí ele vai continuar. Aqueles textos de Freud que são de uso corrente na formação psicológica e médica de vocês, pode-se dizer que vocês já o sabem de cor. É o que permite relativizar singularmente o que constitui o fundo da literatura dita científica, pelo menos em nosso domínio. Tem-se muitas vezes a impressão de que o que dirige muito profundamente a intenção do discurso não é talvez outra coisa se não ficar exatamente nos limites do que já foi dito. Então, o que o Lacan está trazendo aqui é que se eu sei de cor, eu não retomo o texto, né? Eu não leio novamente. Eu não sou mais capaz de encontrar nada que seja fora dos limites daquilo que já foi dito. Eu fico nisso que foi dito. Eu não faço nada de diferente com isso, porque eu já sei. Se eu sei de cor, eu já sei. Então, eu não preciso retomar. Essa é a ideia. Parece, continuando o Lacan, parece que a última intenção desse discurso é fazer um sinal aos destinatários, aqueles que receberão a mensagem, para que a mensagem é enviada, né? E provar que o signatário, aquele que escreve, é, se posso assim dizer, não nulo, que é capaz de escrever o que todo mundo escreve. Ou seja, é como se o que importa, né, a última intenção do discurso é dar um sinal para os leitores de que o que esse que está escrevendo, ele é capaz de escrever aquilo que todo mundo já escreve, que é consensual. Ou seja, não há possibilidade, de acordo com isso, de nada novo, né? Se eu me mantenho nisso que eu já sei, ou nisso que eu já digo, né? Observam aqui uma falta flagrante de correspondência, del Lacan, observe aqui uma falta flagrante de correspondência entre as capacidades intelectuais dos autores, as quais variam seguramente dentro de limites muito amplos, e a notável uniformidade do que eles nos trazem no discurso. Notável aqui também acho que é uma ironia de Lacan, né? E aí ele continua. A vida científica mais comum nos oferecem essas defasagens patentes. Ou seja, o que ele está dizendo? O que ele fala de uma correspondência entre as capacidades intelectuais dos autores e a notável uniformidade disso que eles falam. Ou seja, né, é como se a capacidade intelectual de um autor se perde nisso que ele mantém de uniforme, no mais do mesmo, né? Depois disso, Lacan, continuando, ele vai falar, porque ele está no seminário da psicose, ele vai falar do psicótico. E ele vai dizer que o psicótico é sempre acusado de insensato, mas que o seu testemunho tem valor. Por quê? Porque ele é original nisso. E o original, aquele que é original, ele é acusado de insensatez. Aqui ele está usando a psicose, mas a gente pode pensar em cada investigador que é mandado para a sua análise pessoal, por exemplo, por questionar algo que foi dito e repetido por alguns colegas com tanta ênfase e robustez e que se demonstra incompreensível. Essa é a questão. Ou seja, de alguma forma, o Lacan está nos colocando, né, como essa vida científica mais comum nos oferecem defasagens patentes, porque não importa, né, se um autor ali tem um grau intelectual muito amplo, se ele se mantém numa uniformidade, se ele não consegue fazer nada de original com isso, tá? Eu aqui vou fechar essa live, que agora vai acabar, e vou abrir uma outra agora, para a gente continuar a leitura, tá bom? Aí vocês me sigam lá na outra. Pessoal, é chato, né, ter que dividir em duas. Alguém tem alguma dúvida? Se quiser colocar. Vou continuar aqui, tá? E aí, conforme o pessoal for entrando, depois, se quiser, pega o que ficou faltando, tá? Então, é nesse sentido que eu estava falando para vocês, que eu vou propor aqui, hoje, né,
a gente rever o nosso modo de estudar e investigar, de produzir em psicanálise. Porque muitas vezes o que nos é requerido de um trabalho, né, seja acadêmico, realizado dentro da sociedade de psicanálise, é que a gente possa repetir, né, numa sensação que a gente repete o que é igual, como se não tivesse nenhuma diferença nisso que se repete. E aí que está a questão. Por mais que muitas das produções venham com um certo ar de novidade, né, do tipo, ao mesmo tempo que se pede, né, que se repita isso que já está estabelecido, se pede às vezes uma certa novidade nisso que se repete, né? Agora, essa novidade é de que âmbito, né? É de que ordem? Essa que é a questão. Muitas vezes a novidade, né, parece se tratar de uma forma diferente de falar o mesmo, manter a uniformidade. E, mais ainda, é passado para a gente que os autores, Lacan, por exemplo, teria feito a mesma coisa. Todos os autores, né, que foi o que a colega colocou lá no início. Ou seja, todos os autores estão falando a mesma coisa que o grande mestre, né? Então, é como se a gente também tivesse que ficar nesse lugar ali de se referir aos autores falando a mesma coisa, sempre numa uniformidade, né? Então, falar diferente passa, né, a ficar atrelado a alguma coisa da ordem de uma traição, e disso a gente tem medo no campo, por mais que a gente não pare para pensar nisso, né? Somos receosos em trair, e acho que é por conta disso que a nossa curiosidade na formação psicanalítica não é instigada, não é atiçada, não fazem isso conosco, né? Não nos fazem ali questionar, isso é inibido. Por isso, né, por quê? Porque isso pode levar a gente a uma certa traição, no sentido de que se uma novidade nos parece mais interessante do que algo que já está estipulado, isso pode nos fazer enveredar por uma nova direção e isso pode nos trazer problemas, por exemplo, né? Então, não é sem consequências, inclusive políticas, que a gente traia, né, nesse sentido de pular do barco, tomar uma nova direção. Isso tem consequências políticas. E aqui a gente está com os dois pés dentro da política quando a gente está falando desse tema, né? Política implicada na nossa formação em psicanálise. Então a gente precisa estar atento a isso. Ninguém, por exemplo, se questiona muito sobre o que está sendo produzido em termos de metodologia. A gente nem para pensar nisso, né? Isso para não dizer do nosso rechaço, que eu falo do campo, né? O rechaço que os analistas têm dentro do campo à própria ciência, né? Então, vemos muito o levante da bandeira psicanalítica a favor da ciência quando é para lutar pela democracia. Aí sim, né? Mas pensar o nosso campo em termos científicos, como Lacan ressalta tantas vezes ser fundamental, isso a gente não vê muito, né? Então, creio que por isso o interesse maior é sobre o que se pesquisa, sobre os temas, que a gente possa falar sobre os temas, vamos fazer eventos falando sobre temas, e não propriamente sobre como se pesquisa, né? Como se estrutura o nosso modo de pesquisar e de estudar. E se a gente ousa questionar o que é inadequado, sem lugar, sem sentido, como eu já mencionei, rapidamente aparece alguém propondo que esses questionamentos teóricos sejam trabalhados na análise pessoal. Como se a análise pessoal fosse, por exemplo, nos dizer sobre uma contradição em um texto de Freud ou de Lacan, por exemplo, né? Às vezes, mesmo em supervisão, e aí eu já soube de supervisor incomodado pelo fato do analista perguntar as coisas para o analisante, né? E o supervisor virar para o analista e dizer assim, nossa, mas o que tanto você quer saber, porque você pergunta tanto ali para o analisante, né? Como se fosse errado o analista ser curioso e questionar, como se o trabalho dele não fosse esse, não passasse por isso, né? E aí o intuito nos parece, né, me parece, mas também sei de outros colegas, ser muito mais que a análise pessoal ou a própria supervisão possam dar um certo jeito nisso, apagando uma certa fagulha que poderia acender a fogueira de um espírito investigador, né? Portanto, seriam lugares para que ao falar sobre uma dúvida, por exemplo, isso pudesse se dissipar diante daquilo que já está estabelecido, né, de uma leitura ortodoxa. E aí vocês podem perguntar, mas você está dizendo que toda análise pessoal, toda supervisão é assim? Não, não se trata disso, né? Eu aqui estou falando de um contexto sobre o qual eu escuto, eu leio, eu troco com colegas, tecendo críticas para que a gente possa pensar o que daí pode surgir em termos de produção. Essa que é a questão, tá? Então, algo que me parece ser o mais interessante do Lacan, né? E aí eu coloquei isso aqui para vocês porque eu acho genial, né, essa ideia aqui, que enfim, alguns autores vão trabalhar, né, é que o que eu acho mais interessante do Lacan é a sua proposta de subversão dos textos, né, subversão dos textos que a gente escuta dos analisantes e subversão dos textos que a gente lê,
que a gente produz, que a gente lê, enfim, né, que a gente trabalha sobre. Sejam os textos freudianos, da filosofia, da linguística. Quando o Lacan retoma e cita os textos, ele não faz meramente para apresentar a ideia do autor, né? Ele já traz o texto num movimento de desconstrução para usar o que dali serve para o seu próprio pensamento, seja se opondo a uma certa ideia, sem meias palavras, seja convocando o que ele considera haver de melhor ali naquele escrito. Eu acho isso sensacional. Então, quando ele fala de avesso, né, Seminário 17, avesso da psicanálise, alguns vão fazer a tradução como avesso, psicanálise pelo avesso, né? O que seria isso? O que seria avesso da psicanálise, né? Eu acho que aqui o Lacan ele não está apenas se referindo ao modo como deveríamos ler o texto produzido em análise, através desse discurso entre analista e analisante, como eu falei para vocês, mas ele está se referindo também ao nosso estudo teórico, ao que se produz teoricamente. Então, a ideia do termo avesso, pela etimologia, qual é? O que significa avesso? Significa a gente poder girar, dobrar um verso, um texto. Essa é a ideia da etimologia do termo avesso. Ou seja, um texto ele precisa ser desmontado, ele precisa ser dobrado, girado, trabalhado, não em conformidade, mas produzindo descontinuidades, diferenças e rupturas. Ou seja, em termos de metodologia, deveríamos poder tratar um texto teórico e o texto produzido numa análise de modo semelhante, mas através sempre de rupturas, de diferença, de descontinuidade e não numa certa uniformidade, né? E aí eu vou trazer uma ideia para vocês, que eu não sei se vocês já ouviram falar dessa noção, que foi trabalhada pelo Ricardo Goldenberg, né? O Ricardo Goldenberg é um psicanalista argentino, tem vídeos dele aí no feed para quem quiser conhecer, né? Quem quiser, quem gostar dos vídeos, enfim, pode até acessar ele pelo Facebook, ele tem página, ele tem canal no YouTube, enfim. Mas uma ideia que ele traz que eu acho muito interessante é de um livro que ele lançou em 2018, que é chamado Desler Lacan, que é esse aqui, né, que tem uma mosca e um âmbar, né? Isso tem a ver com o que está no livro, né, com uma citação do Lacan. E é um livro super interessante, onde ele, na verdade, fez uma organização de vários artigos, onde ele traz essa ideia do que seria o desler Lacan, né? Nesse livro, então, ele vai descrever um recurso que, segundo ele, poderíamos identificar no trabalho do próprio Lacan, que é a desleitura. A desleitura vai se configurar por um ato crítico que vai ser realizado sobre um texto, pelo qual o autor acabaria por criar os seus próprios precursores. Ou seja, o precursor, ele não estaria antes dado, né? E aí eu vou lá buscar no passado o que está lá, né? A ideia é que o texto daquele autor, ele seria criado no momento desse ato crítico sobre o texto. Ou seja, quando eu retomo esse texto, quando eu faço uma leitura sobre esse texto e faço um ato crítico sobre esse texto, é aí que eu crio o texto e é aí que eu posso dizer que esse texto estava lá. Essa é a ideia, né? Essa é uma ideia contraintuitiva, é uma ideia que Lacan vai trabalhar, por exemplo, vou trazer um exemplo para vocês, no Seminário 1, na lição de 7 de abril de 1954, quando ele vai afirmar o seguinte: Lacan vai dizer nessa lição que o retorno do recalcado não viria do passado, mas do porvir, do futuro. E como é que a gente pode entender isso? É uma ideia esquisita, né? Porque recalcado está no passado. E como é que a gente vai dizer que isso que retorna está no futuro? Né? Fica uma coisa meio complicada. Então, a ideia é que o anterior não é algo que foi vivido e ficou lá esquecido no passado, marcado em algum lugar do nosso corpo. Né? No caso ali, o inconsciente como o inconsciente que está dentro, né? no nosso interior. Pela teoria do Lacan, não haveria esse algo a ser resgatado no presente para receber um novo significado. Para Lacan, o recalcado ele só poderá existir, porque Lacan trata, né, o recalcado e o retorno do recalcado como a mesma coisa, ele não vai fazer uma distinção entre os dois. Né? O que ele vai dizer é que o recalcado ele só vai poder existir enquanto passado, no momento em que eu falo disso, que eu crio isso no processo de análise. Né? Ou seja, é só dentro de uma análise que eu vou poder dizer que isso que está no passado
né, está lá. Ou seja, isso é a partir da criação disso, dentro de uma análise, que eu vou poder dizer, então, que aquilo já estava lá. É isso que o Lacan trabalha como anterioridade lógica. Essa é a ideia, né? E essa é a ideia também na produção de um texto teórico. Então, não é que o Freud ou o Lacan exista e eu vou retornar o que ele escreveu para dar um novo significado a isso. Porque essa é a ideia que a gente tem do trabalho que os analistas nos apresentam. É para fazer isso, né? É para você tirar lá, recordar, repetir com um novo significado. Essa é a ideia do elaborar. Para Lacan não se trata disso, né? É radical a proposta do Ricardo, né? Porque ele, ao fazer a leitura disso no Lacan, ele já produziu uma desleitura. Essa também é a ideia, né? E ele vai dizer que essa é a proposta do Lacan. Ou seja, de que o precursor é criado pelo sucessor. É no momento em que eu trabalho um texto freudiano que eu crio esse texto e posso dizer a partir disso que essa criação feita pela minha leitura, né, a partir dessa leitura, que ele já estava lá antes, dado como se fosse independente de mim. Essa é a noção. Então, essa ideia de anterioridade lógica modifica a nossa forma de lidar com o tempo e com o espaço. É muito subversivo nesse sentido, né? E da onde o Lacan tira isso? Da onde vem essa ideia, né? Essa ideia vem da física moderna. O Lacan trabalha ali com a mecânica quântica, com a leitura da física teórica. E aí eu vou falar para vocês de um seriado que agora tem no Netflix, que chama Dark. Não sei se vocês já assistiram, mas é um seriado muito interessante porque vai trabalhar essa lógica do tempo e espaço, de uma certa anterioridade lógica. Trabalha com essa noção que Lacan ali coloca para a gente, por exemplo, nessa citação do Seminário 1, né? Então, num dos primeiros episódios, eu não lembro se é o 3 ou se é o 4, tem uma frase do seriado que é a seguinte. É um cara que vai dizer essa frase, né? E se tudo que vem do passado for influenciado pelo futuro? É genial, né? E se tudo que vem do passado for influenciado pelo futuro? Ou seja, isso que está no passado pode ser influenciado por isso que está no futuro. O que está no passado não está lá dado. Pode ser influenciado. Com Freud, a gente não tem como pensar isso, porque Freud não se baseia na física moderna para fazer a sua proposta teórica. Ou seja, a gente não tem como pensar isso através da teoria de Freud, mas a gente tem como pensar isso a partir da teoria de Lacan. E isso vai construir uma outra clínica. Outra no sentido de que, se eu acho que tem alguma coisa de um passado que a pessoa já viveu, isso não tem como modificar, a única coisa que eu posso propor para essa pessoa é que ela possa lidar com isso de uma outra forma, que já passou, ressignificando isso, o trauma, né, dando um novo sentido para o trauma, que ela vai sempre ter que conviver com esse traumático, porque isso não tem como mudar. Essa é a ideia, e essa é a ideia de uma clínica geral dentro do nosso campo, né? Dentro da psicanálise, é isso que muitas vezes se propõe, que muitas vezes a gente propõe, porque a gente acha que só tem essa possibilidade. O que eu estou trazendo aqui para vocês é que o Lacan propõe uma clínica que não está pautada nessa leitura. Justamente por quê? Porque quando ele vai dizer, né, que o passado não é algo que já está dado, que já está vivido, que a única coisa que a gente pode fazer com isso é tentar ali dar uma nova significação a isso, o que ele está dizendo aqui? Que se eu consigo, né, falar desse passado na análise e produzir esse passado, eu consigo, a partir do discurso, que para Lacan é disso que se trata, o passado é um passado discursivo, né? A nossa realidade é uma realidade que está pautada no discurso, é o discurso que cria a nossa realidade. Eu posso modificar, inclusive, o passado. E não é só influenciar através do futuro o passado. Eu posso modificar esse passado. A medida de tal forma, né, que o analisante possa nem mais lembrar como aquilo era. A partir de uma mudança, aquilo ali passa a não fazer mais questão, a ponto dele nem lembrar mais como aquilo era. É uma mudança radical nesse sentido. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender, porque não é uma coisa fácil, não é uma coisa que talvez vocês vão entender em 15 minutos, né, ou 2 horas de live, mas é alguma coisa que eu quero poder deixar marcado, porque a live também vai ficar gravada, que é exatamente essa proposta do Lacan, que é poder pensar ali, através, né, dessa
dessa teoria, né, que ele trabalha, né, que é a teoria ali, né, da física moderna, né, pegando ali a linguística e subvertendo isso que ele vai utilizar de Saussure, né, então é a partir desses outros, dessa outra epistemologia que o Lacan vai construir ali a sua teoria e isso vai ter reflexos na clínica, essa que é a questão, tá? Agora, se a gente escuta, como no Dark, né, e se tudo que vem do passado for influenciado pelo futuro? Se a gente escuta isso desprevenido, a gente fica confuso com essa ideia. Essa ideia não faz sentido, né? Por quê? Porque como é que um passado pode ser influenciado pelo futuro, né? Agora, no Seminário 1, a ideia do Lacan é exatamente essa, né? E é uma ideia que o Lacan bota ali em 1954, que a gente vai encontrar no seriado de 2020, porque as duas ideias estão balizadas ali numa física moderna, né? Na teoria da relatividade, nos trabalhos de Einstein, de outros autores que vieram, né? Então, é interessante pensar como isso é radical dentro do nosso campo, né? Como é que a gente pode pensar a influência, né, dessa física, por exemplo, para pensar o nosso campo e a nossa atuação enquanto analistas, né? Coisas que, enfim, eu acho que geralmente a gente não pensa e não tem acesso a isso, né? Pela forma como a transmissão é feita, né? Então, essa é a questão do tempo lógico, né? Por exemplo, quando o Lacan fala do tempo lógico, a gente fica, meu Deus, o que é tempo lógico? Como se tempo lógico fosse só ali cortar 20 minutos, 15 minutos, como se tempo lógico fosse isso. Não, tempo lógico é exatamente essa possibilidade de trabalhar com uma anterioridade lógica, né? Com uma forma ali de pensar passado, presente e futuro de uma forma que não é cronológica, isso que parece que está lá atrás e que veio agora e que é alguma coisa que se estabelece do futuro no presente, né? E os recortes que o analista vai fazendo, essa é a função ali do Lacan com o tempo lógico, né? E talvez, se a gente lesse mais física moderna, se a gente lesse teoria da relatividade, ficaria mais fácil de entender Lacan. Essa é a proposta, né? São ditas chaves de leitura que nos ajudam a chegar na radicalidade do que o Lacan coloca. Então, se o Lacan faz ali menção a um autor, é um autor da física, é um autor da matemática, a gente precisa ler esse autor, para a gente entender o que o Lacan está querendo dizer com isso. Isso são chaves de leitura. Lacan ali vai falar de Aristóteles, precisamos ler Aristóteles. Platão, a gente precisa ler, né? E talvez, aí eu vou trazer uma outra ideia, que essa ideia, enfim, tirei ali também de uma possibilidade de um trabalho com texto. Isso não está no Lacan, assim, explicitamente, mas que é alguma coisa que eu pensei a partir disso, né? A partir dessa pesquisa também que a gente vai fazendo, né? Talvez por isso Lacan saliente tanto que aquilo que ele diz já estava lá em Freud. Porque muitas vezes ele fala, não, o significante já estava em Freud. E a gente vai em Freud, Freud nunca falou de significante. Mas aí a gente pensa, não, quando ele fala ali da palavra, então isso seria significante. Aí a gente acha que palavra e significante é a mesma coisa. Não é. Então isso dificulta, o Lacan dificulta a nossa vida quando ele diz que aquilo já estava em Freud. Mas qual é a ideia que eu acho que talvez seja por aí, né? Já está em Freud, quando ele diz que já está em Freud, por exemplo, o significante, já está a partir da leitura que ele faz de Freud. Essa que é a questão. E aqui eu vou fazer um adendo. Na contracapa dos escritos, de 1966, o Lacan falando do obscurantismo, do psicologismo, do enredamento no campo da psicopatologia, ele está falando aqui da psicanálise, né? Ele vai dizer assim, não há então surpresa alguma que lá mesmo, quando ele está falando desse campo obscurantista, que lá mesmo se resista à descoberta de Freud. Aí ele continua, a descoberta de Freud por Jacques Lacan. Eu achei isso sensacional, né? Ou seja, ele coloca ali que ele descobriu Freud. Ele descobriu Freud. Ele descobriu por quê? Porque ele vai dizer que a leitura que existia até então era uma leitura feita pelos pós-freudianos e que isso não deixaria revelar, por exemplo, que o Freud estaria falando do significante. E talvez isso de fato não esteja em Freud. Lacan só conseguiu ler significante no Freud porque ele trabalhou o texto do Freud e ele produziu o significante no texto do Freud. E aí ele pode dizer, não, mas isso já estava lá.
Entendem a anterioridade lógica? Ele pega o texto, ele produz algo com esse texto, e isso faz com que ele possa dizer que esse texto produzido já estava lá antes. Eu acho isso sensacional, né? Então, ele sustenta isso, ele algumas vezes na obra vai dizer que ninguém antes dele teria conseguido ler o que estava em Freud, né? E isso eu acho que nos aponta para esse processo de desleitura, né? Portanto, o Freud, descoberto por Lacan, como ele mesmo coloca, né, depende de que possamos ler Freud a partir de Lacan, e não o contrário. Eu acho que esse é o grande engodo do nosso campo. O que passam para a gente para entender Lacan ou qualquer outro autor, você precisa primeiro ler Freud. A ideia podemos ler Freud e podemos ir em Lacan. Mas ao ler Lacan, a gente precisa pensar que aquilo que o Freud está dizendo não vai estar no Lacan. E aí a gente precisa pegar o que Lacan diz de Freud e retomar em Freud para conseguir ler aquilo no Freud. A ideia é o inverso do que a gente está acostumado a fazer. Não é que a gente tenha que deixar de ler o Freud para ler o Lacan, não é isso. Mas a gente precisa entender que quando a gente ler Freud, a gente não vai entender o Lacan. E aí eu vou dizer por quê para vocês. Se o Lacan se disse freudiano, ele diz isso em 1980, né? Se vocês quiserem, isso está lá no seminário 27, que é um seminário de dissolução da escola, no momento em que Lacan rompe com a escola que ele tinha feito. E Lacan vai dizer que ele é freudiano, isso está lá. O que acontece, que eu vou dar meio que um spoiler aqui para vocês, enfim, não é um spoiler, acho que chegou a estar no... Eu escrevi isso em algum artigo da Borda, eu acho, não lembro, mas enfim. Quando o Lacan vai dizer, né, vai se dizer freudiano, tem uma parte que ele vai dizer, que vocês já devem conhecer essa frase, né? Tem uma parte que seria assim, sejam vocês lacanianos se querem, eu sou freudiano, né? Sejam vocês lacanianos se querem, essa frase não foi dita pelo Lacan. Como é que a gente sabe disso? Quando a gente vai no áudio que tem no site do Patrick Vallas, né, assim que escreve, Patrick Vallas, ele é um psicanalista que, né, conheceu Lacan ali, e ele tem os áudios originais de algumas lições, de alguns seminários de Lacan. E ele tem justamente essa aula de Lacan sendo dita, a gente escuta o Lacan falando, e a gente consegue acompanhar o que o Lacan está falando e o texto. Quando a gente escuta essa parte, o Lacan não disse sejam vocês lacanianos se querem. O que ele diz eu sou freudiano, né? E aí, por que Lacan se diz freudiano? Essa que é a grande questão ali que eu acho, né? Talvez porque Freud e Lacan não vão dizer a mesma coisa. Mas quando ele se diz freudiano, é porque, de algum modo, ele retoma, né, o Freud e ele produz o Freud, que é o que ele está dizendo, né? Ele falou ali na contracapa dos escritos que ele descobriu Freud. Ele produz um novo Freud a partir da leitura dele. Ou seja, ele é freudiano. Agora, o que ele vai dizer? Seminário 22, que é do RSI, que é um seminário que não está traduzido para o português, está no site estaferla.free.fr, que é o site onde tem as estenografias originais do Lacan, que está na lição de 14 de 1 de 1975. Está escrito assim: em suma, Freud, ao contrário de um número prodigioso de pessoas, de Platão a Tolstói, Freud não era lacaniano. É necessário que eu o diga. Se Lacan era freudiano, pelo que eu já coloquei para vocês até aqui, e Freud não era lacaniano, mas Platão era lacaniano, significa que Freud e Lacan não estão dizendo a mesma coisa. Então, se a gente vai em Freud para tentar entender o que o Lacan está dizendo, a gente não vai entender. Não vai entender, porque Freud não era lacaniano. Agora, o que ele está dizendo é que Platão era. Por quê? Porque Platão vai trabalhar ali com a ordem de uma epistemologia, né? Se a gente pode tratar dessa forma, né? Com a questão da episteme, que é ali, né? Esse estudo que não é da ordem da opinião, que é da ordem de uma certa racionalidade, né? O Platão, ele vai sustentar isso, e por isso Lacan vai dizer que Platão era lacaniano, né? Essa é a ideia que o Lacan traz.
Quando eu falo para vocês que no seminário 27, né, essa frase está, né, quando o Lacan diz, sejam vocês lacanianos se querem, essa frase está lá porque ela foi editada e colocada por Miller. Porque o Miller, ele pegou as estenografias, que foi o que eu já coloquei para vocês ali nos stories, né? O Miller pega a estenografia, ele faz a edição e ele então coloca a edição para ser publicada em forma de livro. Nessa edição, ele cortou várias coisas que o Lacan tinha dito durante as aulas e ele colocou algumas outras. E outras ele trocou palavras. Por exemplo, no seminário 4, tem uma troca lá que é bizarra. Assim, eu fui procurar sobre ética, fui lá no francês original, no site do Staferla, tá lá a frase com a ética. Quando eu olho no original, no que foi estabelecido pelo Miller, né, em português, em espanhol, no próprio francês estabelecido pelo Miller, onde está escrito ética no original, nesse estabelecido pelo Miller está escrito Édipo. Ética, Édipo, como se fosse a mesma coisa. Então, às vezes, a gente não entende o Lacan, não é porque propriamente o Lacan falou difícil, é porque aquilo não foi dito pelo Lacan, e a gente não sabe muito bem o que está ali. Então, a gente precisa ir no original, que é o que está em francês, nesse site do staferla.free.fr, tá? Então, isso é uma questão, como aqui colocou, de tradução, mas também de edição, né? Porque o Miller ali faz essa edição. Uma edição é sempre uma interpretação, como o colega Ramiro, né, falou no nosso encontro na borda, mas é necessário que isso possa ser colocado, né? O Miller teve a chance, quando o Lacan entrega para o Miller, né, as obras e diz para ele publicar, ele tem os direitos autorais sobre as obras, Lacan diz para ele e Miller assinarem juntos como autores, como coautor, ali junto com o Lacan. E o Miller se recusa, né? E talvez fosse mais honesto, né, por parte do Miller ter dito, bom, vou assinar junto, porque ele mexeu no texto, né? E de fato, sempre que a gente mexe num texto, a gente já é coautor desse texto, né? Então, o Lacan era freudiano, porque de alguma forma ele cria Freud quando ele diz ali dessa descoberta, né, através da sua leitura, e talvez por isso a gente precise de fato ler Freud através de Lacan, né, fazer esse movimento inverso, para entender o que o Lacan propôs já estar em Freud, quando ele diz que aquilo já está em Freud. Lacan nos advertiu disso, que eu estou trabalhando com vocês, muito pouco, assim, de uma forma nada explícita, por isso é difícil entender ali, porque isso passa de uma forma que a gente, se não lê com atenção, a gente nem percebe, né? E talvez não seja à toa que muitas vezes ele se pegava falando com as paredes quando dava seus seminários, que sentia que não entendiam, que não seguiam seu método, que preferiam imitar o seu estilo que ele mesmo desaprovava. Então, a nossa hipótese de trabalho aqui, né, é que a desleitura nos permite uma pesquisa que não vai seguir mais o certo eixo do recordar, repetir, elaborar, pelo qual a gente regressa aos autores, criando um texto dito inovador, né, a partir de uma nova montagem, uma nova forma com os ditos já estabelecidos. Uma pesquisa em outro eixo, que eu chamo de retornar, criticar, investigar, aponta para algo distinto, talvez mais interessante, e que nos possibilita avançar, que é outra palavra ali que os analistas têm medo de pronunciar, né? Avançar, como se avançar fosse suplantar o antecessor, fosse esquecer o antecessor. Quando a proposta, através ali da leitura do Lacan, é que a gente possa criar o antecessor, através do trabalho que a gente faz com esses textos, né? E aí, eu tenho uma ideia aqui que eu pensei, que eu acho que talvez seja por aí, porque muitos autores vão dizer que a gente tem que matar Freud, né? O Alfredo Eldenstein é um que trabalha nesse viés de um matar no sentido da gente matar um certo dogmatismo que faz a gente ler Freud de uma forma, às vezes, envesada, complicada, né? Mas também da gente se despregar dos autores, do próprio Freud, do próprio Lacan, e poder ficar com os textos e trabalhar o que eles deixaram em texto. Eu acho que isso é importante. Agora, talvez a gente possa pensar que o que mata Freud, né, é a gente repetir ele o tempo todo sem questionar, sem pensar no que ele está dizendo sobre o que ele diz. Ao invés da gente trabalhar um texto, né, como um texto que está vivo, que está rico, que é denso, cheio de novas possibilidades, que vão depender da nossa leitura para que isso se produza, né?
E a leitura não é pegar o texto e ler como um romance, como muitas vezes a gente acaba lendo, né? Ler é trabalhar o texto, é mexer nas suas articulações, é propor interrogações no próprio texto, né? E eu acho que se a psicanálise tem fracassado, como o Lacan em alguns momentos chegou a falar, né? Ele tem uma conferência, né, que chama Psicanálise e Razão de um Fracasso, né? Eu acho que é muito por conta da metodologia e da gente não repensar essa metodologia, né? Então, Freud, ele tá morto, mas não necessariamente a gente teria que matar os textos, que é o que geralmente a gente faz, né? A gente mata os textos, deixa no lugar relicários, onde a gente reproduz ali frases, sem, enfim, saber muito a articulação que aquela frase tem num certo contexto, com outros textos, né? A gente se interessa muito pela questão da biografia, né, a vida de Freud, ou a relação do Freud com outros amigos, né, psicanalistas, frases soltas, desconsiderando, ainda tem isso, né, todos os autores que Freud estava baseado para criar o que criou. Freud faz citação de vários autores ao longo da obra, né, o colega PH da Borda Lacaniana fez agora um curso sobre interpretação dos sonhos, onde ele trouxe ali várias referências de autores que Freud trabalha na interpretação dos sonhos e que a gente simplesmente pula, a gente nem sabe quem foi. A gente lê ali e pula, a gente censura, né? E a gente faz isso com Freud, faz isso com Lacan, talvez com outros autores também. Então, a gente acaba matando Freud nesse sentido, né? E os textos há muito tempo. Mas a gente acaba deixando num lugar um certo santo sudário, né, como se fosse ali essa imagem do Freud, né, e essas escrituras sagradas que não são trabalhadas, que não são mexidas, que não são questionadas, e a gente meio que vai se contentando com isso, porque é isso que nos dizem que tem que ser feito, é isso que é a forma certa de lidar com os textos, né. Então eu trouxe aqui para vocês uma fala do Lacan, numa entrevista que ele deu ao Paolo Caruso, em 1966, essa fala, né, é uma citação, está disponível em francês no site Patou Lacan, que eu também já deixei referência lá no feed, no perfil, então se vocês acharem lá no perfil, vocês vão conseguir pegar esse site, e vocês vão poder ver essa fala que está em 1966, tá? O que o Lacan vai dizer aqui? Meu retorno a Freud significa simplesmente que os leitores se preocupem por saber o que é que Freud quer dizer. E a primeira condição para isso é que o leiam com seriedade. E não basta, porque como uma boa parte da educação secundária e superior consiste em impedir que as pessoas saibam ler, é necessário todo um processo educativo que permita aprender a ler de novo um texto. Ou seja, não é suficiente falar sobre o método experimental para saber praticar. Posto isso, saber ler um texto e entender o que ele quer dizer, isso implica muitas outras coisas e, sobretudo, penetrar na lógica interna do texto em questão. Ou seja, a melhor maneira de enfrentar a crítica sobre os textos metodológicos ou sistemáticos é o de aplicar ao texto em questão o método crítico preconizado por ele mesmo. Assim, aplicando a crítica freudiana aos textos de Freud, isso é fala do Lacan, assim aplicando a crítica freudiana aos textos de Freud, pode-se descobrir um monte de coisas. Descobrir. Que é isso que ele diz que ele fez com Freud. Por quê? Porque ele leu Freud de uma forma ali preocupada com a metodologia e com a sistematização dos textos. Né? Ele está propondo para a gente uma coisa que a gente não está habituado a fazer. Então, nesse eixo que eu estou aqui propondo, né, retornar, criticar, investigar, o retornar não significa mais extrair do texto que já está explícito no texto. Não é dessa ordem, né? É ler e interpretar as entrelinhas, o que a gente também faz na clínica com os nossos analisantes, buscando as repetições, o contexto, as contradições internas, aquilo que não encaixa, nos debruçando sobre afirmações categóricas para a gente perguntar o porquê delas. Nesse sentido, investigar se contrapõe a tomar citações como verdades absolutas, a serem replicadas. Não deveríamos mais sustentar uma certa imunização da psicanálise, né, pela qual o analista está sempre certo, sempre tem razão. E eu acho que, para Lacan, é disso que se trata a resistência do analista, por exemplo. Né? O analista insiste em uma hipótese para um determinado caso, que está se mostrando equivocada muitas vezes, como foi o caso, por exemplo, de Freud no caso Dora, mas ele segue insistindo por achar que é o analisante que está resistindo em acertar aquela articulação lógica que ele está propondo.
em última instância, se o analista resiste, ele resiste à teoria, né? Por quê? Porque ele resiste nisso onde ela se fundamenta. Ele resiste nesse fazer científico, equivocável, aberto à novidade. Ele está fechado a uma uniformidade e ele não consegue ouvir nada de diferente, ele não consegue ler nada de diferente. Então, às vezes, né, eu não estou conseguindo entender Lacan, Freud, como é que a gente está estudando esse texto. Isso é importante. Né? Talvez não seja só a questão do autor ser difícil, né? Muitas vezes o Lacan dizia que sim, ele se dizia difícil e dizia o porquê. Isso eu coloquei lá no meu artigo da revista Borda, número 0, e eu fiz um artigo também sobre a questão da resistência do analista, também na revista Borda, número 1. Né? Quem quiser acessar, não conhece, tá? No site bordalacaniana.com. Lá tem uma aba escrito revistas, vocês abrem, tem a revista número 0 e a revista número 1. Tem artigos, né, de 10 psicanalistas, eu e mais 9 colegas, e vocês podem, né, aproveitar ali para ver o que interessa a vocês, tá? Mas a ideia aqui é que a gente possa abrir o campo para a equivocação, né? Ou seja, para a novidade, que a gente possa partir do pressuposto que quando o analisante fala, talvez a gente de fato não saiba e a gente precisa manter ali a abertura para que esse saber possa se produzir. Essa que é a questão. Então, desse modo, deveríamos exercer frequentemente a crítica, sermos também autocríticos com as nossas próprias teorias e nunca evitar o debate. Nessa perspectiva, criticar e pensar vão se coadunar. Segundo Lacan em Meu Ensino, isso ele fala, em 1967, ele vai dizer: é raríssimo que uma coisa feita na universidade possa ter consequências, uma vez que a universidade é feita para que o pensamento nunca venha a ter consequências. Para que possamos produzir efeitos com nossa pesquisa e assim avançar, a investigação precisa de antemão ser passível de furos, o que vem a ser a política que nos cabe. Então, para concluir, vamos lembrar com Lacan o que ele fala em 1958, no escrito A Direção do Tratamento dos Princípios de Seu Poder. Ele vai dizer assim: o analista é ainda menos livre naquilo que domina a estratégia e a tática, ou seja, em sua política, onde ele faria melhor situando-se em sua falta a ser do que em seu ser. Ou seja, se não há liberdade para o analista em termos de sua política, é porque não é enquanto ser centrado, fechado em si mesmo, através de verdades absolutas e dogmáticas, que ele deveria operar. Né? A falta a ser aponta para um descentramento necessário à nossa produção. Talvez por isso seja relevante a gente pensar esse eixo do retornar, criticar e investigar, não propriamente o que a gente produz em psicanálise, mas como a gente produz, já que é a partir do método que a psicanálise pode avançar, já que é a partir da gente repensar o método que a gente pode avançar com isso, tá? Então, colocado isso, tem algumas perguntas que eu também já aqui estruturei as respostas para a gente poder não se perder nisso, porque o tempo, a gente tem 20 minutos, tá? Então, vamos às perguntas. Primeira pergunta. As perguntas são super interessantes e fazem também a gente pensar em várias questões importantes, né? Então, a primeira pergunta que vocês mandaram, como é possível se organizar para aprender um conceito, um tema novo, né? O melhor tema para escolher pesquisar precisa ser aquele que nos atravessa? Por onde começar a estudar é a eterna pergunta sem resposta. Então, essa pergunta é muito boa porque, de fato, acho que falta a gente um certo direcionamento, né, na questão do estudo. Mas talvez seja mesmo uma pergunta sem resposta, no sentido de que não há uma resposta única para isso, né? Se queremos investigar um conceito, por exemplo, que é da teoria de Freud ou de Lacan, eu acho que a primeira coisa que a gente pode fazer, de um modo mais rigoroso, é ir nas fontes. É pegar Freud e Lacan. Buscar pelas palavras-chave nas obras completas. Tem na internet, né, PDFs da obra de Freud, e tem também a obra toda, né, digamos assim, está quase toda, né, não está toda, mas que é das conferências em francês originais do Lacan, que está no site Patou Lacan, e tem também as conferências todas do 1 ao 27 no site do Staferla. Eu coloquei aqui no perfil, no link da bio, é um link que é um drive, né, o Google Drive, com essas obras. Então, vocês podem ir lá e baixar, ter com vocês. Então, são mais de 2.000 páginas só das conferências do Lacan em francês,
A gente tem também, além das conferências, os seminários todos, tá tudo em francês, mas está encadeado do primeiro ao último. E aí vocês podem ir procurar, né, na ferramenta procurar, e colocar ali alguma palavra em francês. Então vocês vão no tradutor, se vocês não sabem francês, querem pesquisar, sei lá, sobre trauma. Vocês botam lá, e aí vocês vê como é a palavra em francês, coloca lá na pesquisa e vê todas as referências que Lacan faz a trauma. E aí o que vocês fazem? Se vocês não sabem ler em francês, porque, enfim, acho que ninguém é obrigado a saber ler, vocês pegam isso ali que está ou na conferência ou ali nos seminários e vocês vão no equivalente em português. E ver se aquela frase está mesmo lá, se aquela frase parece, né, que é aquilo mesmo. E aí vocês vão ver, né, o contexto daquilo. Então vocês peguem e leem a lição inteira, né? Muitos seminários estão péssimos em português, estão muito ruins. Enfim, é uma dificuldade que a gente tem ainda no nosso campo, porque a gente tem poucas traduções muito ruins. Então isso é complicado, tá? Mas eu acho que quando a gente quer fazer uma pesquisa por tema, por palavra-chave, a melhor forma da gente fazer é assim. A gente ir no original e ver todas as vezes que Lacan ou Freud, porque também vai fazer isso com Freud, falaram sobre aquilo, ou conceito, ou palavra-chave, enfim. Outro livro que nos ajuda é do Henry Crutzen, isso, que também está lá nesse drive que eu coloquei para vocês lá na bio, tá? Que é o index referencial com os principais termos e autores que Lacan utiliza, divididos por seminários e lições, está em francês, né? Também tem o livro da Diana String, que também está lá no Drive, que chama Lacan Dia por Dia, que está em espanhol. Ela divide por seminários as referências que Lacan traz em cada lição. Isso é importante porque às vezes o Lacan trata de autores e a gente não sabe muito bem ver aquilo em cada lição. E ela organiza isso pra gente. Então também é uma ferramenta para estudar junto, né? São livros-chave que nos ajudam a estudar. Isso, ao meu ver, é fundamental antes de irmos em qualquer comentador de Lacan, né? Principalmente quando o comentador segue uma leitura, como eu disse aqui, ortodoxa, que na maioria das vezes não diz onde Lacan diz tal coisa, não diz onde Freud diz tal coisa, utiliza citações e aforismos soltos, que ninguém mais sabe onde é que está. Isso é complicado. Não acredito, alguém me perguntou agora, né? Eu não acredito que se tem um jeito certo ou melhor de começar o estudo de Lacan. Se é pelo seminário 1, porque, enfim, é o primeiro. Se pelo seminário 11, que foi o primeiro a ser editado por Miller, porque foi o primeiro, não sei se a razão é essa, mas foi o primeiro seminário que o Miller estava presente, assistindo. Foi o primeiro que ele escolheu para editar. Talvez o seminário 9, que é sobre a identificação, onde o Lacan vai falar bastante sobre significante, né? Por temas de preferência, às vezes a pessoa quer estudar angústia, vai no seminário da angústia, né? Não tem um jeito certo, não tem, né? A gente pode começar por todas essas formas. Mas talvez por tema de preferência seja mais interessante de se estudar, né? Agora, nem sempre a gente vai encontrar naquele seminário justamente aquilo que a gente busca, né? Então, por exemplo, seminário 7 da ética. É um seminário que Lacan já disse que teria reescrito, em outros momentos ele diz isso, que é um seminário que ele teria reescrito. Não ficou bem claro o porquê disso, mas tem coisas ali que talvez ele já não concordasse no final da obra, ou que ele teria feito de outra forma. Mas aqui eu vou falar um pouquinho disso agora, sobre a questão do seminário 7. Vou chegar lá, né? E foi o que eu falei, né? Não acredito, como eu disse, que é preciso ter apreço por certo tema ou teoria para estudá-la, né? Às vezes, o descontentamento ou a raiva nos faz leitores muito aplicados, né, sobre aquilo ali que a gente está estudando. Outra pergunta: como escrever um texto? Se determina algo de início, se redireciona durante, né? É uma difícil questão, né? Porque creio que cada um vai ter a sua própria forma de escrever e de se organizar para escrever. E depende do que vai se escrever. Uma coisa é um artigo, um trabalho acadêmico, um roteiro de live, depende muito, né? Mas eu acho fundamental na escrita de um texto ler. Ler as referências que se pensa em utilizar. Às vezes são dias, semanas, meses só pesquisando antes de montar o texto, né? Algumas pessoas fazem arquivos com citações, fichamentos, outros colocam várias marcações em livros. Dependendo sobre o que se quer escrever, é importante certo esqueleto do texto, né? De onde se pensa partir, sobre que pontos se quer passar. Isso tudo é importante da gente poder pensar quando a gente vai organizar um texto, né? E isso não significa que o texto vai se produzir conforme a gente pensou de início, né?
Bons textos, eu acho, são aqueles que são criados ao longo do percurso, né? Por quê? Porque é aquilo que eu falei lá no início. A gente lê e isso faz a gente mudar o nosso pensamento. Então, o bom texto, né, é aquele que vai se construindo conforme a gente vai estudando. Porque a gente vai fazendo uma releitura sobre isso mesmo que a gente já tinha dado como certo. Então, vou escrever isso aqui. Chegou no meio, pô, já não estou mais pensando daquela forma que eu pensava no início, pelas coisas que eu já li, pelas coisas que eu já escrevi. Isso é um bom texto, né? Porque conforme você lê e escreve, acontece uma coisa que é muito interessante, né? É igual quando se lê e se fala para alguém sobre o que se leu, dando uma aula, né? Por exemplo, só quando você começa a articular o que você leu, que você percebe o que você entendeu ou não, o que está claro para você ou não. Geralmente, quando alguém fala algo e fica truncado, fica difícil, o que ela geralmente está falando não está tão claro para ela mesma. Isso é importante, né? Ela ainda não conseguiu articular aquilo de modo a ficar claro para ela mesma. Mas ela só vai saber disso falando ou escrevendo. E isso demanda um tempo maior de pesquisa, de estudo sobre aquilo que foi feito. Creio que tentar transmitir o saber de modo mais claro possível deveria ser uma preocupação maior dos analistas, né? Outra pergunta, estudar Lacan é difícil? Porque minha formação é freudiana, como fazer, né? Estudar Lacan é difícil para todos, até para quem tem formação em escola de psicanálise, tem muitos anos, né? Para todo mundo, né, eu acho, assim. E aí, sobre isso, tem esse artigo que eu escrevi na revista Borda, né, do grupo Borda Lacaniana, no número 0, e o nome do artigo é Lacan é um autor difícil, a propaganda de classe do inimigo como estratégia obscurantista. Se vocês quiserem, tá lá, tá no site, é gratuito, no site bordalacaniana.com, e se para quem leu ficou alguma dúvida, me manda no direct que a gente discute, tá? Por onde começar a ler Freud, algum texto específico, é a mesma coisa que pensar Lacan, né? Depende do que a gente está querendo com essa leitura. Se estamos querendo estudar Lacan, proponho que vocês comecem a estudar Freud pelos 3 textos que o Lacan elenca como principais. Principais porque são esses que ele utiliza para produzir a teoria do significante, né? Que é a interpretação dos sonhos, psicopatologia da vida cotidiana, os xistes e sua relação com o inconsciente. São textos que o Lacan estuda bastante, né? O Seminário 5, por exemplo, é feito em cima do texto do xiste, por exemplo, né? Então, daí vocês podem pegar o Lacan, né? Essa versão em português e versão original em francês. O Google aberto sempre, isso é importantíssimo, né? Os 2 livros que eu indiquei da Diana Strin e do Crutzen. E aí vocês vão podendo ler, né, o Lacan ali de uma forma a poder fazer um estudo mais denso, né, acompanhando mais. E Freud também, vocês vão pegando no Google os autores que o Freud vai citando, né? O Bruck, por exemplo, que foi ali um certo mestre para o Freud, que o Freud cita bastante. A gente tem que poder ir lendo esses autores, tá? Se aparece referência, por exemplo, de uma palavra ou um autor que vocês não conhecem, de uma obra que nunca leram, peguem para ler. Às vezes o Lacan faz referência a um poema, por exemplo. Vão no Google e leiam um poema, né? Estão lendo Freud, ele cita outros autores, peguem, vão lá ver, né, no Google. Então, não pulem o que vocês não entenderem, né? Fiquem ali um tempo nesse percurso de tentar entender o que o Lacan está querendo dizer ali, que o autor ele está utilizando, né? Procurem, às vezes, com colegas, né, que leem, às vezes, o colega da filosofia, o colega da linguística, né, para vocês tentarem entender aquele autor que o Lacan está podendo citar e está podendo trabalhar. Isso é importante, né? E aí fica essa questão, né? Mas eu vou demorar dias lendo 2 páginas do Lacan. Mas é isso, estudar um texto denso é isso, né? O difícil em ler Lacan está muito ligado à nossa necessidade de entender rápido, de que faça sentido logo, que a gente possa rapidamente sair de uma posição incômoda de não saber, né? Quando o próprio Lacan está o tempo inteiro questionando a nossa posição de saber, essa certeza e uma certa firmeza de que sabemos e por isso deixamos de ler, de estudar, né? É possível haver rigor em psicanálise que não... É possível haver rigor em pesquisas que não utilizam levantamento bibliográfico? É uma outra pergunta, né? É uma pergunta que me fez pensar se haveria possibilidade de pesquisa sem levantamento bibliográfico, né?
Por quê? Porque uma ideia nunca sai do nada, né? Para articular uma pesquisa, mesmo aquelas que fazem uso de entrevistas, testes, sempre se vai buscar para balizar a pesquisa algum autor, suas teorias, pesquisas anteriores. Agora, é possível haver rigor em pesquisas que não utilizam só o levantamento bibliográfico, que vão utilizar ali estudo de casos ou outro material de coleta? Eu acredito que sim, né? Por quê? Porque o rigor não depende da gente jogar 50 milhões de referências e ir citando uma atrás da outra, sem articular, sem se preocupar com isso que a gente está ali colocando, né? O rigor depende de uma estruturação que a gente possa criar. E escrever não é dom, né? Às vezes a pessoa, ai, nunca vou escrever bem, porque a pessoa já... Escrever não é dom, é algo que se aprende a partir de uma certa prática, né? E para que a gente possa aprender a ler, né, como o Lacan diz, temos que primeiramente poder discutir sobre isso. Isso é importante, né? Felipe perguntou onde o Lacan fala desses 3 principais textos de Freud. Isso de cabeça eu não sei te responder. Posso colocar lá nos stories depois. Eu sei que... não vou saber de cabeça onde está. Eu vou depois colocar isso lá nos stories, né? Onde estaria esses 3 principais textos. Eu sei que ele vai falando ao longo. Eu não sei se em algum momento ele chega a juntar os 3. A dizer, são esses textos. Eu acho que sim, mas eu não estou agora sabendo pensar onde e vou colocar nos stories para vocês, tá bom? Algo que eu quero ressaltar disso que eu estou falando aqui é o seguinte, né? Que eu já tinha falado antes, né, do trabalho, assim, os trabalhos que no nosso campo, né, que vão falar do Freud, do Lacan como trabalhos, né, num certo ato de fé, né. Ai, gente, voltou, né? Tinha travado. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Se vocês estão me ouvindo, me fala. Tá, tinha travado. O que eu estava falando é a importância da questão da citação, né? Que a citação não mostra rigor. Às vezes a gente acha ali que porque citou, isso tá de uma forma rigorosa. Não, né? Por quê? Porque ao citar, a gente retira do contexto. Então eu posso pegar uma frase que está no Lacan, como frequentemente acontece, e dizer uma coisa completamente louca sobre ela, né? Fora do contexto, ela pode significar qualquer coisa. Agora, qual é então a diferença em se usar ou não citações diretas? Quando eu uso a citação direta, eu me obrigo a dizer onde aquilo está. E eu possibilito a qualquer um que vai ler ir na fonte e verificar o que eu estou dizendo. No Lacan, verificar se aquela citação está mesmo lá, ler o que vem antes, o que vem depois. Então, ler a lição inteira do seminário e poder entender se aquilo que eu afirmo está equivocado ou não. Então, a citação direta obriga a referência a estar ali. E isso ajuda o leitor. Isso é importante para o leitor. Já que quando eu escrevo, eu suponho que eu estou escrevendo para um leitor, tá? E aí eu dei aqui um exemplo do chave de leitura, por exemplo, quando eu falei do seminário 7, né? O Augusto Vaz de Mello, que é do grupo Borda também, né? Ele estava lendo o seminário 7, e aí ele estava lendo na edição estabelecida por Miller, mas ao mesmo tempo ele estava lendo na versão original no Staferra. E aí ele percebeu como é completamente outro seminário. Quando a gente lê o original e lê na versão que a gente tem em português, é completamente diferente. São 2 coisas diferentes, né? E outra coisa que ele percebeu também, porque aí ele foi ler a Ética Nicômaco do Aristóteles, né? Que é onde o Aristóteles se baseia muito para trabalhar a questão da ética da psicanálise, né? Ele parte daí. A gente também, quando vai ler a Ética Nicômaco do Aristóteles, segundo o Augusto ali que está fazendo isso, a gente entende uma outra coisa do que o Lacan está dizendo. São essas chaves de leitura que eu estou aqui colocando para vocês que são fundamentais, né? Eu também não li ainda a Ética Nicômaco, né? Já li o Seminário 7 como estabelecido pelo Miller em português, inclusive num grupo de estudo dentro da academia, e também não entendi quase nada, né? Assim como as pessoas que estavam ali comigo também não entenderam quase nada, porque é isso, a gente se esforça para entender, mas muitas vezes não adianta esse esforço se a gente não vai ler os antecessores, né? Se a gente não vai ler ali os autores que Lacan está propondo, se a gente não vai nos textos que ele está nos propondo, se a gente não está ali
com ele no original, a gente está em versões ali que estão totalmente recortadas, a gente não vai entender, né? Vou trazer para vocês uma última questão, porque o tempo já está acabando, tá? Desde ler Lacan seria um caminho alternativo ao que se faz na academia, né? Essa é uma pergunta que enviaram, que eu achei muito interessante, né? Como eu li aqui para vocês, o Lacan talvez diria que sim, se pensamos o desler como esse processo que o Goldenberg diz ter sido realizado por Lacan, né? Ou seja, que o desler Lacan seria um caminho alternativo para se pensar uma leitura ortodoxa, uma leitura que se faz na academia, né? Mas eu não acredito que a gente deva pensar em caminhos alternativos o tempo todo, né? Como se fosse impossível realizar uma investigação com rigor na academia. Creio que depende, né, de nós conseguir ampliar os questionamentos, né? Que seja como o Lacan pontuou, porque o Lacan próprio vai dizer que é raríssimo que uma coisa feita na universidade possa ter consequências, uma vez que a universidade é feita para que o pensamento nunca venha a ter consequências, né? Ele escreve isso. Mas eu acredito que seja possível sim, né? Algo ter consequência dentro de uma universidade, né? Que haja pensamento e arejamento crítico dentro da universidade, né? Talvez mais otimista que o Lacan, mas eu acho que disso depende que seja nós que possamos fazer algo com isso que foi deixado. Porque se somos nós que estamos no campo, na academia, nas escolas, é a gente que vai ter que poder fazer alguma coisa com isso, né? Para que disso algo novo possa surgir também, né? Tem algumas perguntas aqui que não deu para eu falar, que a live já está encerrando e eu não vou abrir uma outra, mas são perguntas que eu vou deixar nos stories, vou responder, deixar nos stories, junto com o que o Felipe perguntou sobre onde o Lacan cita a questão dos 3 textos. A Yara mandou que o Lacan diz que reescreveria o seminário 7 no seminário 20, sim, também tem uma conferência que ele fala isso, que o seminário 7 teria inclusive sido copiado, estenografado ali por um aluno dele, e aí por isso foi possível colocar, né, o seminário 7 inteiro ali, da forma como ele deu o seminário, mas que ele reescreveria esse seminário, e ele não diz muito o porquê, ele não desenvolve isso, tá? Então, se vocês tiverem alguma pergunta sobre o que ficou, manda no direct, né, respondam ou no comentário ou no direct para a gente poder trabalhar isso, né? Como dar conta desses textos traduzidos por Miller se há tanta diferença das falas originais? Lendo o Miller junto com o francês estenografado que está no site staferla.free.br. Quem não sabe ler francês? Pois essa é a grande questão. A gente não tem muitas opções, né? A gente tem algumas... já está acabando a live, gente. Daqui a pouco vai acabar. Mas a gente tem algumas possibilidades com algumas traduções que são feitas por algumas escolas. Seminário 20, a gente tem o da letra freudiana, que também está lá no feed. Se vocês quiserem, me peçam pelo direct, que eu envio para vocês, tá? Mas é isso. Qualquer coisa, vocês me procurem no direct, tá bom? E aí a próxima live que eu vou fazer é terça-feira agora no site do Instituto ESP. Quem quiser, manda mensagem para o Instituto, tá bom? Tchau, gente.